Fala, imigrantes! Sejam todos muito bem-vindos à segunda parte desse vídeo. Olha só, demorou, mas chegou. Demorou nada, foi só uma semana. É o nosso encontro semanal, certo? Então seja muito bem-vindo ao nosso encontro semanal. Hoje vocês vão estar vendo ou ouvindo, não sei de que forma que você está vendo isso em formato de videocast pelo YouTube, ou se você está nos ouvindo pela sua plataforma de áudio preferida, tá? Saiba que você pode assistir o vídeo desse podcast, ou tá ouvindo, compartilha com seus amigos, manda para todo mundo, deixa seu comentário. É muito importante deixar o comentário. Inclusive, se você procurar aí na plataforma que você está nos escutando, ouvindo, ou seja lá o que você está fazendo conosco, né, através das redes sociais, é lógico, você vai achar um botão ali de curtir, de dar like, de compartilhar, de se inscrever. Cara, clica no que tu conseguir clicar, e se tu clicar em algum botão que dê opções para digitar coisas, digite coisas. Sim, é muito importante para nós sabermos o que vocês estão pensando. Nem que seja aquele risado no MSN, sabe? Faz aquilo, cara, mas dá um comentário para dar engajamento aí. E agora eu acho que a gente pode deixar eles à vontade aí para curtir a segunda parte do episódio com o Thiago e com a Cleo do Hackeando a Realidade. Ah, se você ainda não viu a primeira parte, corre lá. Eu acho que é interessante, né, João? Exato. Ver a primeira parte. Para entender bem a continuação da história agora. Se você também quiser dar uma conferida no podcast deles, é Hackeando a Realidade. Tá lá no Spotify. Vocês vão aprender muita coisa. E aí saiba que você está vivendo numa Matrix. Exatamente. Até mais. E chegamos na fazenda. Chegou na fazenda, comecei a trocar ideia com o proprietário. Ele viu que eu tava meio perturbado assim. Falou: o que aconteceu? Eu expliquei: pô, tomei esse LSD, não bateu bem. Aconteceu isso. E ele falou pra mim: o que tá rolando, mano? Eu falei: cara, tô com consciência pesada porque eu tô fazendo isso, traindo a minha esposa. Ele falou: mano, conversa com ela. E quando você tá nesse estado de consciência assim, qualquer comando que você recebe, você acata. Ele é muito direto, mano. Eu falei: porra, pode crer. Subi, a gente tava no quarto lá no quarto principal. Subi com um quadriciclo que eu mencionei. Liguei pra companheira, falei: tá acontecendo isso, tô te traindo com figura tal. Ela levou tudo. Vomitei pelo telefone. Ela tomou um choque, né, com as informações. Percebeu que eu não tava bem. Falou: olha, deixa eu falar com o Pedro aí, que era o camarada que tava lá comigo. Ele pegou o telefone: o Thiago não tá bem. Ela falou pra ele: traz ele pra casa. A gente tinha viajado um dia antes, 11 horas viajando de carro. No dia seguinte, voltamos viajando 11 horas de carro. E aí, esse foi um momento assim, crucial na minha vida, que mudou minha vida completamente. Fui direto pro hospital, fui pra emergência. Na emergência, essa minha companheira tava lá com a terapeuta dela, que tava dando conselhos a ela. Os médicos fizeram exames de sangue comigo, constataram todas as substâncias que estavam no meu sangue, que eram diversas. E aí eles me aconselharam. Nesse momento eu já estava muito assustado assim por tudo que vinha acontecendo. Muita informação assim, minha consciência estava conversando comigo de forma muito intensa. E os médicos me encaminharam para Isso já no terceiro dia? Isso era do dia que eu tomei o ácido, passou um dia, terceiro dia eu já estava no médico. E ainda estava na viagem da parada, na trip, né? Eu já estava pensando que tipo... as pessoas estavam querendo me matar por todas as coisas ruins que eu vinha fazendo. Tudo com consciência pesada, né? As pessoas estavam querendo armar pra mim e tudo mais. Caramba. E aí, através dessa companheira, ela trabalhava para um magnata lá, um cara super bem sucedido na região. Ela foi trabalhar no dia seguinte. Ela trabalhava de babá, não podia faltar o trabalho. Eu fiquei em casa e comentou com esse proprietário de vários negócios na cidade que eu passei por esse episódio. E aí ele falou com ela, falou: olha, eu sei como é que é, sei como é que é essa situação. Eu tenho um sober living, na Califórnia é muito comum isso. A gente chama de... é um pouco diferente de clínica de tratamento no Brasil, que a clínica, geralmente no Brasil, você fica submetido àquela parada, você é internado, né? Você vai lá e tem que ficar lá. O sober living não, o sober living tem um sistema diferente. Você vai lá porque você quer. Eles não te obrigam a ficar lá. Você pode ir embora a hora que você quiser. Então é uma comunidade que tem o mesmo intuito, que é viver sóbrio, sem usar nenhuma substância. E ele tinha uma comunidade dessas, que é paga, obviamente, você paga pra ficar lá mensalmente. Me convidou pra ter uma conversa, me levou no restaurante dele, tomamos um café da manhã. Fui conversar com ele, ainda tava meio agitado, né, super em pânico assim.
E aí ele começou a me acalmar, falou, olha, Thiago, eu já tive esse problema também, eu era viciado em heroína, que é um problema, um fundo de poço assim bem mais fundo. E sei como é que você tá se sentindo, que é um sentimento assim de desesperança e vergonha, né? É horrível assim, mano. Foi um período assim que cresci muito emocionalmente, assim. E aí ele conversou comigo, falou, olha, a gente tá aqui nesse restaurante, apontou todos os funcionários do restaurante, tá vendo todos esses funcionários que estão aqui? Eles já tiveram aqui na mesma posição que você tá agora. Todo mundo que trabalha aqui é rehab, né? São recuperados. Então, se você quiser uma chance, você vai ter uma chance comigo. Vamos lá pra você conhecer a casa. Eu aceitei a oportunidade, fui lá, conheci a casa. Só tinha um empecilho que era o custo, era $3.000 por mês. E eu tinha juntado nessa época uma coisa de $9.000. E quantos meses era o tratamento? O tratamento era de 6 meses. Dá pra fazer metade. Dá pra fazer metade, Mas aí eu não tinha dinheiro mais pra viver, né, mano? Não dá pra gastar tudo, não tem que comer. Mas com certeza, com um mês você aprendia a fazer a parada. Então, mas Você foi só um pouco, na outra mais um pouco. Agora eu já sei o suficiente. Já sei o suficiente pra mim não usar mais droga. Foi mais ou menos isso que eu fiz mesmo. LSD. E aí, mano, fui lá, ele falou, olha, não se preocupe com dinheiro, se você quiser se comprometer ao programa, se compromete, a gente fala sobre dinheiro depois. Falei, beleza. Fiquei mesmo com medo, ainda assustado, né? Tipo, tinha destruído um casamento, tô em outro país, não conheço ninguém nesse ambiente aqui agora, com pessoas completamente diferentes, cada um com a sua história, tinha outras pessoas lá também, cada um com o seu problema, pessoas problemáticas, assim como eu. Então foi uma situação muito delicada, assim. Fiquei lá, segunda semana eu já tava começando a me sentir melhor, comecei a me exercitar, e o dono do lugar falou, olha, como você não tem a grana toda, vamos arrumar um esquema. Como você trabalha na cozinha, você pode cozinhar aqui pra galera determinados dias, 3 dias na semana. Dividir a cozinha com um outro funcionário que também tinha experiência na cozinha. Então paguei metade do valor, R$1.500 por mês, e cozinhava pra galera, comecei a prestar serviço, ser útil. E basicamente o programa ele te ensina a ser gente grande e ter responsabilidade, que até então eu era um molecão grande, era uma criança grande, não tinha responsabilidade. Molecão criado com vó. Exatamente. Não queria assumir minhas consequências, e lá, pouco a pouco, através de pequenas atitudes, de tarefas, eles iam te inserindo essas metodologias e te ensinando a ser gente grande. E foi o que eu aprendi lá. E aliado a isso, eles também exigiam que você participasse do programa do AA, que é o Alcoólicos Anônimos. Então o Alcoólicos Anônimos ele tem encontro todos os dias. Então você tinha que frequentar um encontro pelo menos por dia. E isso foi uma coisa que agregou muito assim, no meu aprendizado, no meu estilo de vida. Através do Alcoólicos Anônimos eu tive acesso à experiência de outras pessoas que tiveram fundos do poço muito maiores do que o meu. E lá é tipo no seu mesmo, Thiago, faz uma roda assim. Isso aí tipo fala, oi, eu sou o Thiago. Isso aí. E aí todo mundo fala, se apresenta. Você quer compartilhar ou a mulher quer compartilhar? Isso aí. Exatamente. Quer compartilhar e aí, hoje? Todo Thiago? encontro tem uma pessoa principal que vai compartilhar. Então essa pessoa vai ser o exemplo do encontro do dia. Uhum. E aí ela fala por geralmente 30, 45 minutos. Depois desse período é aberto para compartilhamento voluntário. Então a pessoa vai perguntando, eu sou o Thiago, tal, quer compartilhar hoje? Não quero. A maioria das pessoas não se sente confiante o suficiente para compartilhar. Esse é o struggle, né? É a luta diária, assim. Porque você tá ali no seu luta mental para você ser aceito, expor sua vulnerabilidade ou não. E demorou um tempo até eu começar a compartilhar, falar da sua... Você basicamente fala da sua vida, o que você tá passando, né? Mas é difícil você ter autoconfiança pra compartilhar a sua vida, né, mano? É difícil, É né, difícil, cara? Porque Tem você coragem. te torna muito vulnerável, Exato. né? Foi louco, mano. Mas ao mesmo tempo, você tá exposto à vulnerabilidade de outras pessoas. Sim. Então isso é muito... Como é que se fala? Em inglês fala... humbling, né? Você compartilhou lá? Compartilhei. Demorou Você foi- tipo umas 3 semanas. Você foi 100% E o que sincero? rola, mano, sabe o que aconteceu comigo no começo? As pessoas começam a compartilhar e as histórias são muito parecidas, porque tudo vem do mesmo esquema, mano. Tudo baseado em trauma infantil, em padrão de comportamento tóxico. Então no começo as pessoas começavam a compartilhar, eu pensava que tava falando de mim, tá ligado? A pessoa começava a falar, porque eu fiz isso, eu traí a minha esposa. Eu já ficava, pô, como é que os caras sabem da minha história, mano? Que doideira, tal. Alguém passou a fita pro Só que não era, cada um tava falando do seu universo, só que isso é tudo Isso muito... aqui é armado! É tudo muito parecido, é tipo isso, mano. Eu ficava no Sim. começo, eu ficava, pô, como é que o cara sabe disso de mim? Porque você, é normal isso, você vai num lugar, você escuta alguém falando alguma coisa e você se relaciona com aquilo, você fala, pô, isso parece com a minha história, né? É muito comum de fazer isso. Assim, você que viveu isso daí, só pra mim, é uma dúvida minha, tá? Pode até ser off-topic depois.
Você não acha que, tipo, as pessoas contam a história de outro pra ser mais fácil ela contar a história dela? Você não acha que, tipo, vai fazendo um clone da história, não? Ao invés de cada um compartilhar realmente a parada? Ou você acha que não? Pô, nunca pensei você acha que sobre é isso, 100% cara. verdadeira a Eu parada? nunca pensei sobre isso, mas... Porque, tipo, é mais fácil eu falar assim, pô, meu pai bebia, por isso que eu bebo. Entendeu? Meu pai era entendi o que você tá alcoólatra, falando, eu não bebo. Entendi o que você tá falando. Bebo, mas assim, eu bebo lá de vez em quando, entendeu? Entendi, tipo, dar um E meu exemplo pai de era- outra meu história pai era pra se alcoólatra. autoafirmar. Brigava com a minha mãe. Brigava com minha mãe todo dia. Ele chegava em casa bêbado. Ele brigava com minha mãe. Nunca bateu. Mas ele chegava em casa e fazia aquele escândalo, entendeu? E eu sou completamente diferente. Eu não vou em bar. Nunca fui em bar. E é de mim. Não Talvez gosto de seja por boteco. isso. Temos que ir no É tipo, ao no contrário. Cavern. Porque tá, ou meu pai você gritava faz, com a minha ou mãe, você faz eu não igual, grito. Exato. ou você faz igual, Ou você você faz o oposto. É apego à Mas- aversão, né? Mas vamos lá. É. E se eu quisesse, por exemplo, como eu tive esse trauma lá? Se eu fumasse maconha agora, eu poderia colocar a culpa nele. Eu tive um exemplo, mas você poderia. Você tá vendo uma Mas não foi perspectiva... meu pai que colocou maconha na minha boca. Você tá vendo uma perspectiva É que mais é fácil sua. a culpa, achar que a culpa é do outro, vocês não Sim. acham? Você tá vendo uma Em certa- em perspectiva parte. de uma pessoa que não... Você tá se responsabilizando pelos seus próprios atos. Mas isso é uma coisa que o adicto, ele não tem Não tem esse essa padrão de consciência. comportamento. É por isso que você não é adicto. Uhum. O adicto, geralmente, ele tem o padrão de comportamento que é se vitimizar, que é não Quem conseguir... seria o adicto? Um adicto. É o viciado, né? Viciado, quem é viciado. Viciado. É muito comum isso, a pessoa se vê como vítima naquela situação. Uhum. Foi, inclusive, como eu comecei a mudar a minha história. Foi como eu comecei a me empoderar. Eu comecei a me ver não como uma vítima. Eu acho que... Não como coadjuvante da vida. É porque a mas como- pessoa, acho que ela se torna viciada, né, em alguma coisa exatamente pra mascarar, pra tirar a responsabilidade dela. Exato. Pra não lidar com seus próprios Pra problemas. não lidar Com as suas próprias questões. Então, com são o que ela duas tem que formas lidar. diferentes. Todos os vícios ou vocês acham que... Eu acho que todos os É a raiz, vícios. é a raiz, Todos os raiz de todos os vícios. vícios. É, É, tipo a aquela história- é a fuga, né? Que a galera Eu te bati É. porque eu tava bêbado. Tipo, É a mais ou fuga. menos isso. Porque é isso que toda um exemplo substância mais faz simples isso, é a mano. comida, açúcar. É o mais simples que tem. Todo mundo come, todo mundo... Muita gente é viciado em comida e não sabe por quê. Ah, por que você é viciado em comida? Ah, porque de alguma forma essa comida te traz o conforto que você busca, por exemplo, na sua mãe que não te dá atenção. A gente come nossas emoções, né? É A a mesma gente coisa come com as nossas outras E é uma emoções. substâncias. ânsia, né? Porque você come, daqui a pouco você quer comer outra você quer parada de comer de novo. novo. Ela mencionou, inclusive o açúcar, ele tem, os estudos hoje em dia conseguem mostrar, ele tem o mesmo impacto no cérebro do que a cocaína. Exatamente. Exatamente Eu o até mesmo- falo, o os pessoal mesmos pergunta. receptores. O pessoal pergunta, ah, você não fuma? Eu falo assim, não, a única droga que eu uso é o açúcar. Porque você tem que ter consciência das coisas que você faz, é o que você falou. Uhum. É consciência, você assumir a responsabilidade dos seus atos. Então eu uso o açúcar como se fosse droga mesmo, porque se eu fico muito tempo sem comer açúcar, eu fico mal-humorada. Eu, né, dá... Como é que fala? Abstinência. Abstinência. Só que o impacto Total. do açúcar na sua saúde dependendo da quantidade que você consumir, é muito menor do que a cocaína, né? Mas, Ah, não, sim. mas Até só, porque- só pra galera entender o balanço, Sim, né? sim. Tipo, que a pessoa, mas eu só como açúcar. Não, açúcar é uma droga também. Mas Só o que você não ponto que tem você consciência levantou é disso. relevante, cara, porque é justamente isso. São duas mentalidades diferentes, é o mindset. Quando eu comecei a perceber que eu não era vítima das minhas circunstâncias, foi que a minha vida começou a mudar. Porque até então, era mais ou menos essa história que eu me contava, inconscientemente. Não era conscientemente, eu falava, porra, os meus pais se separaram, eu vou usar uma droga aqui, pá. Não era isso. Eu fazia isso inconscientemente. Pra não pensar nisso, pra eu não pensar nas minhas questões, eu buscava esse caminho porque era mais fácil, eu não tinha que pensar sobre isso, eu só ficava raio o tempo Anestesiado. todo, anestesiado e não ia pensando sobre isso. E aí as outras pessoas te vitimizam dessa parada, né? Fala assim, pô, não, teve altos problemas, ele bebeu uma tadinho, cerveja tadinho. hoje, Exato. amanhã ele bebeu de novo, ou ele fumou um baseado, não tem problema, isso e tal, e isso leva, né, as coisas, Sim. e você acaba achando que, tipo assim, a pessoa tem dó Tem e razão, tal, e vai, né? Exatamente. Mas aí eu comecei Entendeu? a mudar, foi justamente esse foi a chave que virou. Comecei a pensar, eu falei, pô, cara, sim, várias paradas, eu passei por vários processos, mas tudo depende de mim, né, cara? Se eu começar a mudar minhas atitudes agora, lá na frente as coisas vão começar a mudar. E essa clínica te deu essa consciência, te ajudou a ter essa consciência. Na verdade, é a repetição, né? A prática de novos hábitos. também. Então a gente tinha uma rotina lá, a gente acordava todo dia, meditava 10 minutos ao acordar. Depois a gente tinha uma parada que ajudava muito, Eu não consigo, eu durmo. né? Sério, não consigo. Não, Se isso eu é- acordar, eu Mas acordar, não dormir, consegue, dormir é um mecanismo de defesa do corpo. Pra evitar a meditação. Nossa, eu começo a... Mas a rotina na casa era essa, acordava, meditava 10 minutos, escutando aqueles gongos
tibetanos, né, tal. É. Depois, o próximo passo era determinar... Tá rindo. É maneiro. O próximo Escutava passo... mesmo? Escutar, botava na televisão pra gente escutar. Faz pão. O próximo passo era determinar as intenções pro dia. Então a gente fazia um checklist, o que cada um ia fazer. Tipo um journaling. Exatamente. Então, hoje eu vou arrumar meu quarto, eu vou no encontro do AA a tal hora, Não eu tenho uma entrevista de emprego. Ah, não, tinha teste, né? Isso não era uma opção. Não, fazia teste diário. Tinha que mijar, o cara ia ver você mijando, mijava no copinho, e aí fazia o teste lá. Mas tinha todo um processo que reestabeleciam hábitos para você aprender a criar novos hábitos saudáveis. Porque o que acontecia era, eu tinha hábitos que não eram saudáveis, comecei aos poucos a substituir os hábitos. E aí isso me ajudou muito. E aí, quanto tempo você ficou na clínica? E aí fiquei na clínica aproximadamente 5 meses, o programa é de 6 meses, eu não finalizei o programa. Eu fiquei 5 meses, já comecei a me sentir bem, consegui um outro trampo, trabalhei... Ah, mas ficou bastante, né? Porque eu achei que ele tinha ficado 2, 3 meses, que ele disse, não, foi mais ou menos isso. Não, fiquei. Aí aluguei um quarto. E aí vou encurtar a história. Eu comecei a namorar. Terminei meu casamento na época, né? Que foi uma situação traumatizante pra ambas as partes. Mas ela ficou contigo esses 5 meses. Ela me deu o maior suporte, cara. Assim, eu sou muito grato à vida da minha ex-companheira, Roberta. E o pai dela, a família dela inteira, me deram o maior suporte. Na época, minha mãe foi lá me visitar. O pai dela foi lá me visitar. Massa. E eu tive, assim, uma coisa que mexeu muito comigo foi o contato que ele teve comigo, a aceitação que ele teve diante de todo o processo que eu tinha passado. E também das pessoas que estavam na clínica, que eram pessoas que eu nunca tinha visto na vida, e eles me trataram como se fossem assim, melhores amigos. Então isso marcou muito, assim, que é uma das principais causas da adição, do vício, é a falta de amor e de carinho, né? Que é justamente porque as pessoas buscam isso. De determinada forma, nessa substância, elas buscam essa conexão, né? Então elas se sentem acolhidas e tudo mais. E aí eu tive esse acolhimento dessas pessoas próximas de mim. Passei por essa fase. Acabei, depois disso, o nosso processo de evolutivo, a gente fala que é em espiral, né? Não é em linha reta. Você não vai daqui até aqui. Você vai, aprende, erra de novo, aprende, e aí você vai em forma de espiral. Então, após esse processo, eu acabei começando um outro relacionamento, acabou sendo um relacionamento tóxico novamente. E depois você estava voltando para a mesma vida que você tinha. Basicamente, eu comecei aos poucos a voltar, a fumar. Eu cheguei a experienciar com outras substâncias, tipo cocaína e LSD, mas já ficou tão traumático pra mim que eu não curtia mais. Não te serviu. Mas álcool e cannabis eu voltei a experienciar assim de forma não saudável. E meio que voltei pro fundo de poço, terminei o segundo relacionamento, fiquei na depressão de término de relacionamento, acabei voltando pro Brasil. E aí no Brasil, ainda passei uns perrengues ainda, catei uns cavacos. E aí descobri o estudo do autoconhecimento, que é através das terapias, que a gente chama terapia energética, né? Estudei o Reiki com o mestre Carlos Humberto no Rio de Janeiro. Figura assim fenomenal, sou muito fã dele. E estudei também o Theta Healing com a Fernanda. Também eu tive aula no Rio de Janeiro, mas ela não é do Rio de Janeiro. E quando você voltou dos Estados Unidos, você se aprofundou mais isso, nessa parada? Em 2018, 2019. Voltei em 2017, 2018 e 2019. Comecei a me aprofundar no estudo do autoconhecimento, assim, intencionalmente, né? Porque eu tive o processo de despertar de forma não intencional. Foi sem querer. Eu tomei um ácido e, pum, me conectou com a minha consciência. Comecei a processar um monte de informação. E aí, cheguei no Brasil, comecei a me restabilizar, me reconstruir. Fiz esses estudos que agregaram muito positivamente na minha vida. E aí é mais ou menos na época que eu conheci a Cleo. Nesse processo eu comecei a estudar muito sobre substâncias psicodélicas que ajudavam a cura do vício. E dentre essas substâncias estão a psilocibina, que é o componente principal do que a gente chama de cogumelo mágico, né? Cogumelo. Deixa eu te perguntar, você que falou de cogumelo aí, mano. Tem uma parada que é verdadeira mesmo, porque eu fiquei sabendo uma vez que tem o cogumelo alucinógeno, você tem que colher ele antes do nascer do sol e ele nasce numa parada lá, tipo no meio do gramado. Tem isso mesmo? Isso, ele nasce da bosta da vaca, né? Exato. Eu não queria falar porque eu falei, pô, vai que eu falo bosta aqui. O clima propício pra ele é o clima úmido, então geralmente eu já colhi muito cogumelo no pasto, né? Geralmente vai colher no pasto. O clima propício é o dia que chove e no dia seguinte faz sol de manhã. Então ficou úmido e tem o calor de manhã. E aí ele brota da bosta da vaca.
Ah, esse daí é o pica. É, o cogumelo mágico. É o... Mas a Cleo também é ligada nessa parada do autoconhecimento. A gente sabe que ela também fez o... Vipassana. Eu, Vipassana. no caso, já sou de outra linha. O Thiago, ele é da linha que usa essas substâncias. Eu já... O Thiago fica loucão. Ele Não, usa eu ficava. O lance, esse que é o lance que eu tava explicando. Sim. Tá, mas, Eu usava droga pra ficar loucão, literalmente. É isso que eu falava. Eu mas a droga intencionava te isso. ligou ao seu subconsciente. E aí depois eu descobri, cara, que é o ditado popular, né? A diferença entre o veneno e o remédio é o tamanho da É a dose, né, dose. mano? Então, a mesma substância que pode te deixar loucão, ela pode te curar também. Uhum. E eu comecei a estudar isso a fundo, assim. Eu estudei literalmente, lia e escutava muitos podcasts, vi vídeos. E comecei a entender que a psilocibina, que é o componente do cogumelo, e o DMT, que é um componente da ayahuasca e do santo daime, eles ajudam muito na cura de vícios e de depressão. E aí eu comecei a experimentar sozinho com isso, que a gente chama de microdosagem. Tomava pequenas doses diariamente durante um período. E aliado com práticas de comportamento saudáveis que eu adquiri no Sober Living. Então eu fiz isso e começou a clarear muito pra mim, assim, melhorar muito. E aí eu fui buscando pessoas que entendiam mais sobre o assunto, acabei chegando ao Santo Daime e a praticantes do consumo da ayahuasca. E aí comecei a praticar isso de forma ritualística. Você tomou o Santo Daime, Sim. né? E aí Você contou pra nós. Você contou, tem uma outra parada que a gente quer saber sobre o Santo Daime depois também. Sim, sim, Que você conta. Mas você conheceu a Cleo, que você comentou ali. sim. Não é cortando o seu assunto. Mas você conheceu a Cleo também já estava praticando... É assim, ó, vou colocar pra vocês de duas formas. Existem várias formas de fazer a mesma coisa. A Cleo escolheu um caminho mais extenso e mais árduo, que é através da meditação. Não, sim, tá, requer mais disciplina, requer mais dedicação. Eu peguei meio que um atalho, que é o uso dos psicodélicos. Uhum. Os dois vão te levar no mesmo lugar. Só que o da Cleo, ela requer muito mais disciplina do que eu. Eu, como fui um cara que não tinha muito disciplina, não desenvolvia disciplina ao Tipo longo um da minha caminho das vida. pedras e um caminho de grama. Isso. Uhum. E aí eu escolhi um processo e acabou que a gente acabou se encontrando no meio do caminho ali. Então, é isso que eu queria saber. Como que a Cleo entrou nisso também? Até porque abrindo um parênteses, né? É sobre isso que eles falam no podcast de vocês. Mas não específico Também, sobre esse processo em si. Mas vocês falam sobre o autoconhecimento, que é consequência Certo. desse todo esse início de processo. vocês. Exato. Isso, mas então, assim, eu queria entender como que a Cleo entrou nessa ideia também Foi antes de se conhecerem, né? Então, o Thiago era basicamente... complemento. O Thiago era basicamente meu vizinho, né? Então a gente sabia da essência um do outro, mas a gente não tinha contato. A gente morava na mesma rua, em Cabo Frio. Quando a gente começou a ter contato, eu tava indo para um retiro de meditação chamado Vipassana. Uhum. E o Thiago morava bem perto, mas ele tava indo para um outro retiro do Santo Daime. A gente tava indo para retiros espirituais, mas em diferentes linhas. O que o Vipassana faz? Você faz um curso de 10 dias, onde no dia 0 você faz um voto de silêncio, e você fica nesse voto de silêncio até o dia 9 ou o dia 10, eu não lembro direito. E ali você só medita. Você acorda 4:30 da manhã, vai dormir 9:30 da noite. A única coisa que você faz é meditar. Celular, nada, TV, nada. Você não rádio, pode nada, escrever, nada. você não pode escrever, você não faz voto de silêncio, você não pode falar com o outro, você não pode olhar no outro, porque você fala com o olhar. Então, você só medita. Pra não rolar aquele olhar, tipo... É você, homens e mulheres... Aqui, não aguento mais ficar sentado aqui. É basicamente isso. Homens e mulheres são separados, então você não pode ficar olhando, tipo, pro lado dos homens, tá ligado? Não pode fazer isso, nem vice-versa. Então, você... É como se você fizesse uma cirurgia de 10 dias. Propósito é uma experiência de você com você mesmo, né? Você se conecta muito profundamente com você. Pô, imagina, 10 dias. Porque através da meditação, você consegue acessar coisas que você não acessa no seu dia a dia. Porque lá você não tem interferência nenhuma. Você não tem distração. Não tem distração. Onde você medita é uma sala marrom, que tem um professor sentado, que ele não fala nada, não olha pra você, ele não fala nada. Tem alguma coisa a ver com a cor marrom? Ou não? Não, é só Não? porque é madeirinha ali, fizeram tá. daquela forma e acabou. Tipo, é marrom porque Neutro. é neutro. Então não tem imagem pra você adorar, Uhum. não tem música. Porque o que acontece? Mantras e músicas te induzem à concentração. O Vipassana, ele ensina você a meditar sem nenhum tipo de interferência.
Então o Vipassana é 1 hora, você sentado, sem se mover, só observando as suas sensações, sem reagir. Então você não pode ter apego e nem aversão à dor, Sentimento. sente calor. Tipo, tô com calor. Aí você fica, ai meu Deus, tô com calor. Aí você tá com aversão, calor. Ai, tô com calor, quero tirar essa roupa. Ai, tô com calor. Então não. Você aprende só a Você observar. observa. Porque E deixa rolar. ele passa. A questão é que tudo passa. A felicidade passa, a tristeza passa, a raiva passa. Uva passa. A uva, exatamente, a natureza ela tá aí mostrando pra gente. Carlos Alberto. Então, o Vipassana, ele te ensina isso. A aprender a observar e não reagir às sensações. Então, vem o calor, beleza, você observa. Pô, tô com calor. Eu tô fazendo piadinha aqui, galera, mas é muito interessante isso, cara. Porque quem tenta meditar em casa, assim, não é fácil. Não, eu ia deixar ela concluir, eu ia perguntar. Posso perguntar pro Ramon, porque eles dois fazem. Você tem a moral, mano, de ficar 10 dias meditando, fazendo essa parada, fazer um voto de silêncio mesmo e ficar 10 dias lá. Você tem essas moral? Eu não tenho, eu me conheço. Eu já fiz retiro de grupo de católico. Mas retiro católico eu também já fiz, você ficar tocando música e pulando o dia aí inteiro. que tá, É verdade, mas tipo também assim, já fiz. tem essas churrasco. distrações, Vai ter mas a churrasco. gente não podia falar também. Massa. Mas assim, É tinha... um formato. Tu se distrai É com um outra coisa. formato, Só que, não, cara, não imagina tem. tu ficar... 10 dias, Nossa, imagina, cara, não em consigo nem silêncio imaginar. total. Você tem amor? Eu não tenho, eu me conheço. Eu acredito E que eu também não. o melhor que o Vipassana, ele é de eu graça. acho, até desculpa, eu acho que eu iria se rolasse assim, mas assim... Tem aqui, pode ir, você pode ir? Ah, putz. Olha lá, vai, fala. Putz, continua. Pode vamos ir. ver. E o Vipassana, ele é de graça. Você não paga. Se você completa o curso de 10 dias, você pode fazer uma doação voluntária. Se você não tem dinheiro, você não vai, mas, tipo, é completamente de graça. A comida de graça. as Tudo paradas de graça. Exatamente. Pô, legal, Por que massa. que eles colocam ser de graça? Porque aí você não tem como reclamar. Sim. Porque aí você paga Me ferrei. R$1.000. Você vai pagar lá £1.000 no retiro de meditação de 10 dias. E aí, se a comida você não gosta, você vai fazer, porra, paguei £1.000, eu E aí quero você vai- reclamar £1.000 dessa E aí você vai comida. quebrar o Aqui, voto de quebrando. silêncio, E porque você vai aí falar, você- mano, a comida não. aqui tá Tá zoada. ruim. E aí é que tá. E aí você é de graça exatamente por isso, que você tá ali aceitando a doação. Legal. Então, todos os centros de Vipassana no mundo, eles funcionam através de doação. E você ficou lá 10 dias, então? A primeira vez que eu fui foi em 2017, que foi onde eu tive o meu despertar, né? Porque nosso cérebro, a gente tem várias bolinhas de trauma, eu gosto de chamar de bolinhas de trauma, que elas estão ali prontas pra serem estouradas. Eu escutei isso no podcast de vocês. E aí essas bolinhas estão ali pra te proteger, né? O seu subconsciente, ele te protege dos traumas de infância. Dos seus, não traumas de infância, trauma de relacionamento. E aí, quando você se conecta com a sua consciência através da meditação, que no meu caso foi através da meditação Vipassana, elas estouram. Então ela traz a consciência. Que é o que aconteceu com Com o Thiago Thiago. através do LSD. Uhum. Comigo aconteceu através da meditação. Por isso que ele falou que a gente trilhou caminhos diferentes, mas que chegam ao No mesmo lugar. Então, em 2017, eu fiz um curso de 10 dias, estouraram várias bolinhas, e aí eu comecei a terapia. Tô na terapia até hoje. E quando eu conheci o Thiago efetivamente, você pode sentar ou servir. Sentar, você faz o curso, e servir, você ajuda voluntariamente no curso. Então, eu sentei 10 dias e servi 2. Então, eu fiquei quase 1 mês e meio lá. No Você centro serviu de 2 meditação. cursos daí. Servi 2 cursos. Aí, no serviço, você não faz em voto de silêncio. Porque quem tá servindo é que cozinha pra quem tá sentando. Trampou na cozinha. Massa. Pra na cozinha. Lá. Então, pra vocês ver tanto de coisa que liga vocês, né, cara? Cozinha. Sim, real. Aí depois a parada do autoconhecimento. O despertar de vocês foi mais ou menos na mesma época? Não, Que e meu ano- foi 2017, Do do Thiago Thiago foi foi 2015. antes. Ah, foi antes, ok. É, mas Thiago foi antes. o meu começou em 2015, né? É, eu fui pegando no se tranco. aprofundou em 17. Eu você fui falou, pegando né? no tranco até 2018, 2019, Uhum. mesmo que eu assumi o comprometimento real de intencionalmente começar. Massa, O meu foi mais cara. ou menos isso também, porque em 2007 estouraram, né, minhas bolinhas, os meus traumas. E aí você vai deixando, né? Porque aí você continua num relacionamento ruim, aí você continua querendo se encaixar numa sociedade que, pra mim, né, claramente não era o meu encaixe. E aí você vai tentando ali de toda forma se encaixar. E até que eu falei, não, calma aí, que isso aqui tá tudo errado. E aí eu passei um Natal, um Réveillon no Vipassana, antes desse 1 mês e meio. E aí eu tava no outro relacionamento ruim, passei lá no Vipassana.
E aí, quando eu voltei, piorou mais ainda. Parece que eu esqueci tudo. Eu fui pra lá, voltei. Vipassana não funcionou. Ficou ruim, ficou pior ainda aquele negócio, né? Fica ruim pra ficar bom. Ah. E aí eu falei, processo de despertar de E aí eu falei, não, você tá tudo errado. Só, assim, vocês fazem essa parada. E na vida da gente, quando as paradas começam tudo da zica, assim, também? É a mesma coisa. É a mesma coisa? Mesma coisa. Vai melhorar? Vai melhorar. Pô, tomara. Mas aí você tem que trabalhar pra isso, a né? real, cara, é que depende. o universo tá conversando com a gente a todo O momento, tempo né, todo. cara? Então, sempre tá te mostrando determinadas... Qual o caminho seguir, né? Se você estiver atento e observando, que é o que ela praticou lá, observar, é o que ela faz no Vipassana, se for capaz de observar e ver qual o caminho o universo tá te guiando, você é capaz de ir... E como que pode enxergar essa parada? Uma pessoa tá que consciente. não presta atenção. Observar Você tá consciente 100%, principalmente do seu pensamento. Tem que se Porque conhecer. pensamento é átomo. O átomo não morre. Então, quando você pensa, você automaticamente já tá plasmando alguma coisa. O Oneide, ele falou um negócio que foi o seguinte, ele disse assim, sobre... Porque tu falou do universo agora, Certo. ele disse assim, que a gente tem que ter o desejo. Não importa É, massa como, essa mensagem que ele deixou. É. Não importa como tu vai chegar lá, o importante é tu desejar. E daí no podcast que a gente gravou com ele comentou sobre o Douglas, que tem um estúdio aqui, que é o Douglas Studios, ele faz gravações e tudo, ele é professor de música. E ele disse, vocês têm que convidar o Douglas que ele vai ter histórias. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Ele toca ukulele muito bem. Eu não conheço, aliás, agora eu conheço ele pessoalmente por conta da situação que eu vou comentar agora. E eu fiquei com isso na cabeça e o Oneide disse, manda mensagem no Instagram que ele te responde. Eu mandei mensagem, ele não me respondeu. Daí eu mandei uma mensagem pro Oneide, assim, ô Oneide, me manda o contato do cara aí e tal, que daí eu vou falar com ele. Cara, nisso eu fui aqui na Caboi. Cara, eu fui na Caboi e fiquei 1 minuto lá dentro. O maluco entrou. Eu entrei, quando eu tava saindo com o negócio, eu olhei pra cara dele, ele entrando assim, deu bom dia, e eu, sou o Douglas, sou o Douglas. Eu cumprimentei ele, quando eu falei pro Oneide a situação, o Oneide disse, viu, quando a gente deseja... Maneiro. Exatamente. Cara, muito louco, cocriação. até pra fazer o link, né? E é legal também de mencionar uma parada que, tipo, como eu falei, você prestar atenção, existe diferença entre persistência e insistência, né? Igual, às vezes a gente tenta fazer uma coisa, algumas vezes não dá certo. Mas se você estiver atento aos detalhes de como as coisas acontecerem, você vai perceber. Aquilo não deu certo porque eu não me esforcei o suficiente, aquilo não deu certo por uma casualidade, ou aquilo não deu certo porque realmente não era pra acontecer. Então, explica aí. Isso vai... Não, é justamente atenção e observação. Eu não vou saber isso, qual é a sua situação. Sim. Só você... Esse que é o lance do autoconhecimento, cara. Ninguém vai saber qual é o melhor pra você, melhor além de você. Mas vocês que O Oneide praticam, vai te falar por exemplo, isso. eu não sei praticar o autoconhecimento. Você sabe, mano. Você Não. viveu sua vida, Não, isso sim. que é autoconhecimento. Tá, eu digo assim, eu me conheço É isso aí. em algumas partes, mas beleza. Mas como que eu vou saber que o universo tá falando comigo? Então, mas aí é só você basicamente... Não sei como muito explicar. É observar, mano. não, Mas observação, é mano. observação. É que não é o lance, não é do universo em si, não tá falando é- contigo. É tu se conhecer a tal É porque ponto... o universo é você. Exato. Aí é que tá o pulo do gato é esse. O universo é você. Tudo que você... Então, eu sou o meu universo, eu mando vibrações pro universo externo. Que é você, porque mesma coisa, mano. a gente O está externo? integrado. Ó, por exemplo, ele encontrou o Douglas. São, teoricamente, 2 pessoas diferentes. Uhum, Mas a gente tá junto no planeta Terra, que é um mundinho, uhum. né? Então, átomo Eu acredito psíquico, que a vibração dele, o átomo isso eu já psíquico acreditava antes. da vontade dele de encontrar o Douglas se encontrou de alguma forma com o átomo psíquico do Douglas que ia estar na mesma hora lá no Caboi. Então, esses átomos se encontraram e fizeram esse encontro. E não era pra mim na Acabou aquele dia. Exatamente, Não porque era. alguma Eu fui, coisa assim, no universo, porque tá tudo amarrado. Não, mas Eu fui no comprar algo que eu universo, precisava. Mas cada Você um quer é um saber universo. a resposta simples? Como é que você chegou até aqui Please. agora? Como você tomou as atitudes que você tomou na sua vida até agora? Como que você tomou? Pra mim chegar aqui onde eu tô. Todas as atitudes que você toma baseado em quê? No que você acha Você não melhor pra analisa, você. você não pensa, não observa determinado de acordo com o que você vive, você não toma baseado as no teu universo. Esse que é o conhecimento, mano. Tá. É você Depende, juntar. cara. Um exemplo muito, É porque muito fica simples. muito místico o negócio de o universo falou. É, tá? não, um exemplo Não é isso, muito é só simples. você Você observar. teve namoradas antes da Jaqueline, certo? Uhum. Quando... Poucas, Jaqueline, poucas. Pô, já que a gente sabe, foram poucas mesmo, cara. Então, não importa quantas. 1, 2, 3, 20... Não importa. Quando você 400 e tava poucas. com essas outras namoradas, certeza que dentro de você tinha alguma coisa falando que aquele relacionamento não ia dar certo. Que você não queria mais, ou que você não gostava mais, ou que aquilo não ia pra frente. Você falando pra você mesmo. Com certeza, em algum momento você falou, porra, não quero mais namorar com essa mulher, porque, sei lá, essa mulher tem chulé.
não quero mais namorar com ela. Sei lá, alguma coisa. Sim, entendi. E aí você foi lá, e terminou com essa mulher. Pronto. E aí quando Tá, você... O João, ele é super tolerante, E aí? ela tem chulé. Vem. E aí quando você... Tipo Crepúsculo, eu não Ó, corro, vou te você não interromper. pode correr igual E eu e aí ela. quando você Eu vou conheceu... interromper, desculpa. A Cleo acho que ela tá tomando a experiência dela como exemplo. Sim. Não tem como, cada um tem a Não, sua mas eu experiência. tô só pra ele poder tentar visualizar. E aí quando ele... Mas Deixa eu concluir. Não, deixa ela concluir. Quando você conheceu a Jaqueline, com certeza, ou não, eu acho que com certeza, você sentiu calma. E não ficou ansioso de maneira nenhuma, na toa que vocês tomaram as decisões de mudar de país juntos. Sem Cara, dúvida. eu me senti muito calmo, a Jaqueline é prova disso. Eu sempre fui muito calmo, eu nunca fui preocupado, Sim. entendeu? Mas eu sempre fui calmo. Hoje em dia eu tô mais preocupado um pouco com as coisas, acho que depois eu sofri. Acontece. Mais responsabilidade, mais né? responsabilidade. Não, o que a Cleo tá tentando te explicar Não, mas eu tô Não, entendendo. mas a tá- parte da eu falar. perspectiva entendeu? dela. E mano. a Jaqueline, É. deixa eu falar, a Jaqueline ela falou Você que devia quando ter ela me falado sobre deu você, não o sobre o primeiro João. beijo, É. ela falou assim, é ele. A Jaqueline sentiu. É mais ou menos isso, é a intuição, tá relacionado à Então, intuição. que aí tá em relação à sua intuição. Eu quando eu esse vi que é ela que é na a rua, questão. a gente sempre morou na mesma cidade e tudo, tá? Quando eu vi ela na rua, eu falei assim, eu vou ficar com ela. Eu afirmei, entendeu? Ô, Não falei, eu louco, vou hein? tentar. Então, é isso Ô, aí. louco, Tá, mas o bicho. universo não falou comigo. E como que você Não. sabia, como você soube pra fazer com que você ficasse com ela? Quais foram? Quem te falou alguma coisa? Alguém precisou te falar? Não. Mano, você tem que fazer isso. Não. É isso. É isso isso que o aí, é universo fala com exatamente você, isso. mano. É exatamente É isso. aquela sabe? vozinha que você escuta aqui, Não, ó. tá bom. É a Mas tua daí não tem intuição. nada a ver com o universo, é intuição. É Mas é diferente tudo a do mesma que É estamos tudo a coisa, mesma mano. coisa. Não, É a sua coisa. percepção que Não. você tá separando a sua... Intuição. Você causar polêmica no podcast. Não, Maria. Mano. Agora, Não, agora- vai. não, eu Ó. posso. Não, eu vai, tenho o vai. direito de discordar. Claro que tem. É. Ué, a gente tava vindo pra cá Pelo que discordando vocês um monte estão de falando, coisa. intuição é diferente de vibração. Ah, tá. Concorda entendi comigo? agora. A Maria Não. falou intuição, aí eu discordei, Sim, falei mas que aí causa que tá. polêmica. Mas você pensou, vou ficar com ela. Quando você pensa, vou ficar com ela, você lança um átomo. Vibração. Que é átomo, vibração. Isso. E aquele E átomo não intuição, fica tipo intuição. plasmado. Putz, eu acho que Só já que que ele vai passar. não Pô, é. passou. Não é. Destino. Pô, Não. eu não acredito. você Não, pode- então, não, mas não é isso. Mas sabe foi o o que é? átomo O que teu você botou. pensamento, ele foi gerado pela tua intuição de ficar com ela. É isso que tu tem que entender. Todas Eu não as tava com o intuito, mano. Não, mas não não é. tive. Mas não Intuito não tem intuição, a ver tem com nada a ver com intuição. intuição. Exato, pronto, eu não estava com isso. é aquela vozinha que fala no seu ouvido Vai que lá. você pensa que tem alguém... Eu tô comendo meus dedos. Jaqueline ali, vai lá. Você não tem quando você tá numa decisão na sua vida, você fala, pô, o que eu faço agora? É uma parada que fala assim, pô, melhor você comprar. Mano, eu tomo decisões da minha vida baseado no momento. na tua intuição. Não, no momento. Se eu fosse intuição, nas circunstâncias que eu estou agora. Por exemplo, se uma parada tem benefício pra mim agora, faço. Entendeu? Não tem benefício pra mim agora, não faço. Mas isso tá claro pra você no momento. Não, mas eu sempre fui assim. Mas então Mas é porque é, tu mas te é conhece. isso. Como que eu vou saber que o universo tá falando comigo? Mas não é, tu mesmo fala contigo no momento em que tu te conhece e tu sabe Que que tu aquilo vai vai ser realizar benéfico aquilo ou por não. conta disso. Mano, aí olha tá uma só. parada, ó, agora É. a gente falando assim, e eu falei que eu me conheço, né? E agora a gente conversando, eu tô vendo que eu não me conheço. Porque se eu me conhecesse, eu saberia, João, você tomaria essa decisão. Olha só, Mas, mano. mas aí, Mas é que aí eu tu, não acabou, faço. tu acabou de dar a resposta, cara. Sim. Tu acabou de dar a resposta. Não, A gente tá falando É a que mesma tu, coisa. Tu tá negando Ó, a situação, só que tu acabou de dar a Não, eu resposta. não estou negando, então talvez eu não esteja entendendo o Sim, que você vocês não tá três já entendendo. entenderam. Talvez você a tá, com Maria a, também você já tá com a entendeu. perspectiva aqui, mano, ó. É. Só que não tem aqui, é tudo a mesma coisa, mano. Exato. Como assim eu tô assim? Me explica. Você tá com... o lance de o universo fala com você, tá te causando uma barreira. Esquece o universo. Exato. Não, mano, mas eu não estou falando que o universo tá falando comigo. Eu estou perguntando como que eu entendo, porque vocês citaram a parada que o universo fala Então, com a gente. esquece o lance do universo fala com a gente. Tá. Como você... É uma metáfora. Exato. Como você sabe... Não pode Exato. falar que é uma metáfora, mano. Não, quando fala. Quando ele diz assim. Exatamente, Não, exato. No caso da é isso Maria, aí. é isso. É uma metáfora. Tu usa uma coisa. Tipo, o universo me trouxe até aqui. Não, O tu universo tá usando. não é metáfora. Não, eu por posso exemplo, metaforar ok, o pra universo. Maria- pra ti pra não Maria é, mas pra Deus. mim é. Espírito Santo. Pra Pra Maria é Deus. O quê? E- O universo. O universo é Deus. Entendeu? É uma Quem É a maneira coloca na sua vida é a é maneira Deus. que tu tá enxergando que a situação tá te levando àquilo. Ah, o cara pode dizer que foi o universo, tu pode dizer que não, sou eu mesmo, eu sou dono de tudo, eu faço o que eu quero, eu sigo. Sou Porque eu. no fundo, a Maria no fundo, é Deus. as nossas crenças, elas formam a nossa perspectiva. Então, se você acredita que é Deus que tá falando com você,
É Deus, É Deus que tá falando com você. Se você acredita que É. você toma suas decisões baseadas nas suas circunstâncias, é assim que as coisas assim vão que é. se manifestar pra você. É a porque realidade. vai de acordo com cada mundo, cada universo. Aqui A nós sua temos 5 crença vai universos formar a sua diferentes. realidade. Eu não sei o que eu acredito. Você sabe. Se você Porque eu acredito na vibração. Exatamente. Tá? Então, Vou se falar você- uma parada pra vocês. Por que eu acredito na vibração? Porque eu visualizo o que eu quero. Uhum. E eu vou dizer pra vocês, na moral, não demora a acontecer. Tá vendo? Mas É o só que poder eu de- vejo claramente o que eu quero, entendeu? E eu sempre fui assim. No Brasil, eu falei assim, a primeira vez eu vou comprar um carro. Comprei. Falei, desse carro eu vou pra tal carro. Isso Eu não é uma comprei o coisa próximo. mística, isso é uma coisa objetiva. Não, É. isso eu Se tenho você certeza. tem um isso eu já objetivo estudei e sobre você essa trabalha em parada, direção entendeu? Não, é isso aí, é isso Eu aí. leio muito, eu consumo muito livro, entendeu? Então, assim, eu fui atrás de estudar isso. Aí só o que me gerou uma dúvida foi assim, você falou que você... Tipo assim, é porque tipo assim- eu diluir a raiva e soltar na atmosfera, você entendeu? Porque você falou, o universo fala. Sim. Aí eu não entendi essa parada do universo. Se você Sim. tivesse falado assim, ó, eu enviei... É uma metáfora, uma metáfora. É. Eu teria entendido de outra forma. Se tu desejar o mal pra outra pessoa, só deseja o mal, daqui a pouco o mal vai vir pra ti também. Ah, Entendeu? Tipo, algo assim. eu acredito porque assim, se você tá emanando maldade... Vai voltar pra você. O universo vai te devolver É exatamente isso. maldade. Só que Não, daí, tipo. Não só que, era isso que você estava não, falando. mas Volta o é isso. podcast aí e vê. O João, ele tá. Escuta tudo. Melhor não mudar. Cara, é isso que ele tá É isso, falando. não, mas é tu que exatamente não tá- isso. Beleza, então. Depois a gente. Depois do podcast, daí a gente pode sentar e conversar disso. Mas é isso. Se tu olhar depois o vídeo, tu vai ver que tu mesmo afirmou no meio da conversa aquilo que eles estão O falando. quê? Agora há pouco tu disse assim, não, O eu. quê? Me fala, vocês dois, você tá prestando atenção? Não, Me fala. tu disse assim, ó. Tu Não é disse- possível que eu... Esse é o clipe inicial. Não. Esse é o clipe inicial. Aí que tá o negócio. Eu não desejei, eu visualizei. É um Eu não- desejo. É um desejo, cara. É um Mano. desejo. Não, aí eu concordo com o João agora. Aí, Mano, eu acho que desejo, aí vocês- entrando na questão do desejo e aversão. Não, mas a gente tá falando a mesma coisa, galera. Não, Todo não, mundo não, tá falando massa, a mesma Só coisa. é Só visão porque- diferente. Isso, Só é porque eu tô nomenclatura falando. diferente. Talvez eu tô expondo aqui, não de forma tão clara. Tá claro, Como- mano? Não, tá claro pra como caramba. Eu não entendi claramente a parada do Sim. universo. Então, mas A minha pergunta só foi isso, aí vocês começaram Sim, sim. a falar. É porque é Eu tenho que difícil, me é porque defender. é muito complicado Eu não de posso abaixar minha explicar. cabeça e É o seguinte- acatar. Não, claro que não, é que tá cada certíssimo. pessoa, Interpreta de uma Entende forma. uma coisa. É exato. É. Então é Cada difícil pessoa- eu te explicar como que eu vejo a minha realidade, porque você vê a sua realidade do Exato. É É. só porque eu queria entender como que eu entendo que o universo tá falando comigo, porque eu perguntei, então as paradas vão melhorar, porque você falou Mas que vai no Então espiral. vou falar na Você sua falou, linguagem, vai vou numa falar na sua espiral, linguagem então. Vai melhorar. O universo Porque fala teve com bastante você. parada que deu errado agora. Só que, tipo assim, teve muita coisa que deu errado, só que eu já tava preparado pra tudo que deu errado. Você entendeu? Eu não tava despreparado. Então vou complicar mais ainda. Não existe dar errado, mano. É alguma coisa pra você Tudo que aprender. deu errado, O que te você encaminhou tirou pra de... você preparar. Porque é uma Você espiral. tirou de Tudo que deu lição. errado tá te encaminhando pra oportunidade certa. Você Porque é uma tirou espiral. alguma coisa de lição Não, dessas coisas que sim. deram errado? Não Sim. tirou? Tirei várias Então, pronto. lições Era que o antes de eu que vir você pra cá, eu tava precisava. conversando com a Jaqueline. Bota Era o que você interrogação, bota precisava. interrogação. Na verdade, Mas era o que você precisava. Pra gente não também, deu, deu um na monte de verdade não merda. deu errado, elas não então, mas aconteceram mas é como ele Como que eu esperava. entendo essa parada? Não, eu já sabia mais ou menos como ia acontecer. Mas ó, eu vou falar na sua linguagem agora. O universo fala com você através de você. Você não falou que toma suas decisões baseadas nos momentos? agora. Na circunstância. Então, é assim que o universo fala com você. É você interpretando No as suas teu situações. universo. Tá entendendo? Ó, o universo falando com você, ó. Surgiu a oportunidade de fazer um podcast. Porque- Nós estamos no mesmo universo. Surgiu uma Não, oportunidade não, de fazer um então é o O podcast. universo é diferente do teu. Não O é da possível. Maria. Ó, não tem como. A pra Maria você. toma as decisões porque o universo dela, quem direciona ela é Deus. Esse universo, Deus seria o universo pra Dela, ela. é. Pra ti Substitui é Deus pelo outra universo. coisa, pra eles é outra coisa. Por isso quando a gente diz que é uma metáfora, a gente não tá dizendo que não Porque existe. teoricamente Deus também pode ser Só uma que metáfora. Vocês não têm Exato. religião, tem? Eu sou universalista. Não, mas agora tu falou um negócio que é Eu isso sou aí mesmo. universalista, eu Pra acredito quem em é todas as religiões, ateu, mano. Deus é uma metáfora. universalista. Eu sou todas as Quando a religiões. pessoa vem e diz assim, Ó, foi Deus que me colocou aqui, quer pra ver o quem é universo ateu, falando com ele você? tá falando sobre uma metáfora. Eu não sei como é que aconteceu, mas você de alguma forma ficou envolvido no mundo do podcast. E o Ramon apareceu trocando alguma ideia com você. Porra, vamos fazer um podcast. Não sei como que foi, não sei os detalhes. Mas isso é o universo falando com você, mano. Faz um podcast. Uniu vocês dois. Uniu Não sei vocês como dois. que foi. Mesma Os coisa com detalhes, a gente. lacuna você vai E que o preencher. universo uniu, o homem não separa. Não, eu entendi. Exatamente. Entendeu? Exatamente. É isso aí. é isso Só que aí. assim, ó, É agora isso ele aí. falou de universo, eu posso dizer pra mim, Deus, no meu universo, que foi Deus. Que Mas foi eu falo Deus Deus. que te colocou na vida. É. Daí essa é a minha visão. E tu pode dizer, não, foi a vibração do universo que colocou. Daí vira duas metáforas.
Só que tá Entendeu? falando a mesma Não. coisa. Dois Só pontos que de é a vista, mesma são coisa, só dois pontos de vista. diferentes, que se alguém olhar de fora e Ou a você pessoa pode não falar. acredita em um dos dois, é duas Ou metáforas. você pode falar, eu manifestei esse podcast porque eu quis, analisei a melhor oportunidade que eu tinha e juntei com o Ramon. Seu poder de manifestação. Isso é Deus, o universo e você. Porque É. você é Deus, você é o universo e você é você, Exato. mano. Tudo a mesma coisa. É muito louco. Eu Mas você entendi onde concorda, estão então? chegando. Você concorda com isso? O quê? Que você é Deus, É você muito é o bom. universo. Eu concordo Você que as concorda? pessoas elas têm a capacidade de ser aquilo que elas acreditam que podem ser. Você não é feito em Cara, imagem e tem semelhança de Deus? Então você acredita em Deus. Eu acredito em Deus, mano, lógico. Eu não acredito que Deus eu não acho que Deus é uma pessoa, como a gente tem a mania de personificar Não, Deus Deus. não é. Que ele é um cara de barba branca que senta em cima da nuvem e Não. fala que você vai pro inferno. Eu não acredito nisso. Mas Não eu nesse, acredito nesse Deus. que o Mas você acredita em universo, eu acredito que o Deus é a energia que criou tudo isso e vai movendo tudo É um isso. ser sobrenatural mais forte que... Sabe, seja alguma coisa. sabe qual é a melhor resposta que eu acho, mano? A melhor resposta que eu acho é do Eduardo Marinho. Que ele dá pro cara quando ele pergunta: você acredita em Deus? Ele fala, mano, eu acho que a gente não tem ainda a capacidade de entendimento pra entender o que é Deus. Acho que a gente tá chegando lá, a gente vai chegar lá talvez um dia. Mas a gente não tem ainda, a gente é um... Pergunta pra formiga se ela sabe o que é uma Mas o porta. Eduardo Marinho, ele se esquiva muito das paradas. O Eduardo Marinho, ele não é... Vamos por essa. porque Mas só tem mais 20 a resposta minutos. à pergunta é: você acredita em Deus? Eu acho que a gente não tem a capacidade de entender o que é Deus ainda. Cada um entende. Se você perguntar pra formiga o que é uma porta, o que é uma televisão, ela não vai conseguir te também não vai responder, saber. mano. Então essa é a resposta que eu mais gosto. Mas eu acredito numa energia que criou tudo isso e que rege tudo isso. Massa. Não acho que isso é tudo acaso, que as coisas Sim. acontecem aleatoriamente. É. Entendeu? Mas eu também não acho que tem um cara de barba branca É. sentado falando que você não pode comer porco ou que você não pode fazer outra Não, coisa, senão você sim. vai pro inferno. Sim. Então, aí a gente se conheceu. O Thiago entrou em contato comigo. Fala a frase agora que vai dar o nome ao podcast. A seguinte frase. O Thiago. Ele entrou em contato com você como? Ó, foi inicialmente. Através Ele do mandou um sinal de Instagram. Em fumaça. 2018 eu montei uma empresa de suco no em Rio Cabo de Janeiro, Frio. mandou com a bala. Pau, Em Cabo Frio eu bilhetinho. montei uma empresa de suco, comecei a vender suco em feiras artesanais. A Cleo veio ao meu stand de suco, provou meu suco, queria comprar um suco, mas não tinha dinheiro. Eu falei, deixa seu telefone, Eu leva tenho o mania suco, de sair sem carteira, galera. leva o suco, depois eu recolho o dinheiro. Ela deixou o telefone, fez esse primeiro contato inicial. Eu já era solteiro na No época. caso, Você tu mandou um comprou salve o pra número ela. dela. Eu já era solteiro na época. Ele comprou teu número, então, né? Ela ainda não era Nessa solteira. época. E aí? sei lá. Não Aí lembro. pode contar. Não, Não, você então. mandou um salve Não, pra aí ela ela. só deixou Aí, um contato enfim, pra aí pagar o era suco. isso. Aí, essa época realmente eu era solteira. Eu só ia, ele ia me passar a conta dele, eu ia transferir o dinheiro do suco pra ele, enfim. Sendo que ela morava na minha rua. Eu morava na mesma rua. E aí, beleza. Aí foi isso. Aí depois de um tempo, ele ainda me mandou mensagem. Só que aí na época eu tava namorando. Eu falei assim: não, tô namorando, não posso falar com você. E aí depois eu fui pra um estilo de meditação. E aí eu falei assim: aí. Esse retiro de meditação era na cidade onde eu tava fazendo uma imersão de cultivo de orgânicos. Eu conheci um camarada. Pra fazer os sucos. Não, eu já também. tinha acabado. Eu Ah, já tinha eu já acabado tinha parado de de fazer o fazer o suco, mas me despertou o interesse de conhecer como era o cultivo de produtos alimentícios, de plantas alimentícias, que eu já tinha Entendeu? feito a cannabis, né? Aham. Mas eu queria cultivar comida porque no Brasil tava começando esse movimento de sintropia, de cultivo de orgânicos. Sim. Uhum. E aí eu quis fazer esse estudo. Conheci esse camarada, fiquei nessa cidade lá, que é em Sacra, família do Tinguá. Tinguá. E tipo, E essas aí- aí, Era paradas retiro de aí meditação. Tá quase É. no Brasil todo, né, mano? Tipo, Exato. é orgânico e tal. Eles estão Exato. fazendo feirinhas de Sim. parada orgânica pra quem gosta, né, de comer só essas coisas. e aí o Thiago viu que eu tinha ficado solteira e mandou mensagem pra mim pelo Instagram. E aí, Prim tá Mandou- solteira. Mandou pelo O Instagram. salve foi aí, Prim, né? E aí, Prim tá solteira. E aí, Prim, tá Essa é a solteira? gíria do Rio de Janeiro. Essa Então, foi a assim, informação. vocês Não, olha ninguém só, fala se você isso. Olha aqui, ó. Fala isso. Ô, editor, dá um close em mim aqui. Viu a gatinha? Você, solteirão, que está procurando a gatinha na Eu. rede social, qual que é a frase que tem que Deixa eu. falar? E aí, Prim, tá solteira? Ninguém fala isso. Ninguém, eu nunca Não. tinha escutado isso na minha vida. E deu certo. Deu certo, aí ele. Aí eu falei, tô. Após ela mandar mensagem pra alguns Inovação, amigos e falar: né? olha o que esse moleque maluco me falou. Foi Mandou mesmo? um print. Mandou um print. Pô, imagina uma pessoa meio aleatória, te mandei aí, Prim tá solteira. Aí Eu eu, sabia que ela não tava antes, mas de repente aquele momento. aí eu mandei o print pros meus melhores amigos ali. Respondi o Thiago. Todo mundo tô. falou: sai fora, sai fora. Aí sai ele fora. falou, Thiago quieto. todo mundo falou, nossa, que ridículo, Ela mandou que já pra cantada ver, né? horrível. Aí eu não sabia disso ainda, mas a Cleo é do contra. Ela falou: só pra contrariar a galera, eu vou dar uma chance, né? Funcionou. E aí ele falou assim, tô ficando aqui e tal. Eu falei assim, não, vou pro retiro de meditação, não sei o quê.
E aí eu fui pro meu, o Thiago foi pro dele. E aí só depois desse retiro que a gente realmente foi tomar um café. E aí depois desse café, estamos aqui. Mas foi tipo Mas- o professor Girafales e a dona Florinda, assim, Pior que quer foi, entrar mano. pra tomar uma xícara de Pior que café? foi, mano. A gente marcou um café lá no Cereal Gourmet. da querida Mônica. É. Queridíssima Mônica. Um beijão pra Mônica. Tomamos um café, aí fui levar ela em casa, não lembro. Fui te Não, levar em foi me casa. levar no box, foi me levar Fui lá levar no no Cavaleiros. box, aí eu já tinha melhorado muito como pessoa e como homem, então eu pedi pra ela, posso te dar um beijo na boca? Prim. Tipo, Foi mesmo. É um Aí ele mix, falou né? assim, Rola foi um muito, mix. foi É um muito mix engraçado. carioca da favela com ele cavaleiro, falou né, mano? assim, Posso ficar com você? não, porque eu... Print. Não, foi tipo isso. Ele falou assim, não, porque eu mudei muito os meus padrões. Se fosse antigamente, eu faria de outra Não queria forma. invadir, né, Mas eu queria, mas eu fiquei com muita espaço vontade dela. de te dar um beijo. Aí minha cara foi no chão, né? Porque eu fiquei vermelha. Avermelhou, virou um É, pimentão. eu virei um pimentão. E eu falei, Nem Pode passei, ser. Nem passei a mão nem nada, só deu um eu beijo. falei, tá Ah, bom. mas rolou, então. Ah, E aí foi Deu assim. um beijo. Aí foi maneiro que depois disso ela me convidou pra fazer uma aula de dança de salão, que é uma parada completamente fora da minha zona de conforto. Da minha também, só pra... Aí eu aceito, mas isso já era bem boa. Eu aceitei a melhor amiga dela da dança de salão. E aí, de troco, eu falei, pô, maneiro, vou te convidar pra fazer uma parada que eu sabia que ela não era boa, que era... Ela falou que não era boa em equilíbrio. Equilíbrio. E eu convidei ela pra fazer slackline. slackline, que era uma parada que eu sou bom. Curtia fazer muito slackline. E aí um aceitou. Corda lá? É. Aí um aceitou o desafio do outro. A gente teve esse momento de vulnerabilidade ali que a gente trocou. Final de semana seguinte era meu aniversário e ela tava indo fazer pós no Rio de Janeiro. Aí eu fiquei sabendo disso, falei, pô, também tô indo pro Rio de Janeiro, pá. Quer uma carona? Não tava nada. Ah, tava nada. Aí eu ofereci uma carona, ela aceitou. Foi fazer turismo no Rio de Janeiro. Já liguei pro Brunão, o Brunão tá em Portugal, chegou agora, salve pro Brunão, Bruno Carriço. Salve, Bruno. Bruno, tô preparando sua sexta. Falei, Brunão, tá preparando sua cesta de Kinder Bueno, mano. Falei, Brunão, preciso dormir aí na tua casa, mano. Bruno tem uma caixanga lá em Botafogo e vou levar uma companheira. De boa, Brunão sempre fortaleceu, foi me visitar na Califórnia algumas vezes e deixou eu ficar lá. A gente passou o aniversário numa festa, de lá fomos dormir no Bruno. E a E eu partir ia de ficar lá- na casa da minha prima. Eu só deixei minhas coisas na casa da minha prima. Literalmente. Nem colou lá. A partir de lá a Não. gente meio que ficou junto, meio que diretão, né? Aí foi ficando junto. O Thiago, na época, tinha ido pra Petrópolis porque ele tava cuidando da avó dele. Minha avó ficou hospitalizada em Petrópolis, eu tava lá nessa função de cuidar dela, fiquei lá no hospital com ela. E aí, isso era o quê? Setembro, né? Meu aniversário. Aí passou setembro, Outubro, novembro. novembro, dezembro, você foi pra Cabo Aí Frio. dezembro fui pra Cabo Frio, passar o verão lá, consegui um trampo trabalhando no passeio de banana, botar foto aí se vocês quiserem ver. E fiquei perto da Cleo. A gente ficou lá esse período. E aí eu já tava nesse período, já tava planejando sair do Brasil, já queria ir pra Austrália ou vir pra Europa. Comecei a ver o lance da minha cidadania italiana e já meio que conhecendo a Cleo nessa vibe de desapegado, né? Já vou viajar, vamos só ficar nesse período aqui, pá. Mas a gente curtiu muito ficar um com o outro, mas já meio que, tipo, pegando, se desapegando, né? Já tem, tipo, com tempo de... Porque, Tempo teoricamente, determinado. quando acabasse o verão, o Já Thiago... tinha prazo de validade. Acabava o o trampo. Thiago ia voltar pra Sacra Família. O objetivo dele era voltar pra Sacra E e de lá continuar o projeto dele lá e de lá viajar. Mas antes de vocês falarem da viagem de vocês, da viagem que veio pra Europa, nesse intervalo aí que a Cleo, que você mandou e aí Prim, pra ela, que ela ficou no retiro, você também foi pra um retiro onde você Cara, eu tive Você uma oportunidade cozinhou assim. Eu tive uma a oportunidade. metanfetina. O DMT. Ele foi Eu tive com uma o Mr. oportunidade- White. Eu tive uma oportunidade máxima, mano, de E teu participar. nome lá não era Heisenberg? Era uma barba dele. E o óculos, água careca. Uma oportunidade massa, cara, foi de participar do Retiro do Santo Daime. Eles chamam de Feitio do Santo Daime. Que é o mesmo chá do ayahuasca lá, não é? O Santo Daime é a ayahuasca, só que a ayahuasca é um contexto mais xamânico e o Santo Daime já é um contexto mais religioso. O Santo Daime está aliado com o cristianismo, tem uma parte do cristianismo envolvida. Só que é realmente uma religião no Brasil. O Brasil é um dos poucos países que tem a licença para a utilização do chá como se fosse a hóstia deles, né? O chá. Eles consagram a bebida como se consagrassem a hóstia. E aí, através de um amigo queridíssimo, o Tommy, ele me convidou sabendo que eu já tinha tido experiência prévia com o estudo das substâncias, inclusive com a ayahuasca. E aí ele é participante da Igreja do Santo Daime há muitos anos, acho que mais de 20 anos. O nome é esse mesmo. Igreja do Santo Daime. Igreja do Santo Daime, Tem algumas vertentes. Tem a barquinha, tem várias vertentes. Aí eu fiquei eu me hospedei na casa do Tommy no período do verão que eu mencionei. Morei lá, aluguei um quarto e trabalhava com ele no passeio de banana. Ele tem a empresa do passeio de banana.
E me conheceu pessoalmente, a gente teve uma conexão muito próxima, assim. Falou, pô, cara, eu queria que você conhecesse o setting, o sistema do Santo Daime, que você já consagrou a Ayahuasca no formato xamânico, mas queria que você conhecesse no formato do Santo Daime, se você tiver interesse. Então vou te convidar para o feitio. O feitio é uma oportunidade muito especial, porque eles produzem a bebida e distribuem para todas as igrejas. Então são 7 dias consecutivos que rola uma fornalha, tem um espaço específico para isso. Panela gigante, tem foto lá do também. mato, isso. Vou mandar as fotos se vocês quiserem botar também. No meio do mato, mais ou menos na vibe que eu ficava lá na Cannabis. Lumiar é o pico lá, muito alucinante, né? Inclusive. Não era Sana? É Lumiar, Lumiar? o Santo Daime. Sana a gente foi depois. Tá. E aí fica lá 7 dias, rola uma fornada. É um processo assim muito sistemático, muito organizado, muito ritualístico, muito espiritual e muito braçal, assim. Então a fornalha é 24 horas. O Santo Daime é feito através de um cipó e um arbusto. Um desses componentes contém o DMT, que é a substância que a gente chama de endógena, é a mesma substância produzida pela nossa glândula pineal, é a substância responsável pelos nossos sonhos, a gente sonha por causa do DMT. Um deles contém o DMT, só que o processo, quando a gente digere, a gente tem umas enzimas que combatem o DMT. E aí a mistura do cipó com o arbusto tem uma antienzima que faz com que o DMT seja processado, não seja combatido no nosso organismo. Então eles cozinham essas duas substâncias, que é uma tecnologia que foi descoberta pelos índios, que através do mestre Irineu, que é o criador do Santo Daime, recebeu esse conhecimento dos índios e decidiu transformar na religião. Ele recebeu essa informação de que deveria passar esse conhecimento para todo o Brasil e para todo mundo. Hoje em dia existem igrejas do Santo Daime no mundo inteiro. E esse cipó encontra em qualquer mato? Ele é nativo da Amazônia. E como que vocês trouxeram pro Rio? A galera faz faz o plantio, corre? Faz. É ilegal ou não? As igrejas não. As igrejas têm os seus cultivos próprios do arbusto e do cipó. Muitos participantes da igreja têm na sua própria casa como uma forma de E aí você corta adoração. o cipó, vocês cortavam, jogavam dentro E da aí caldeira. o processo é muito delicado, assim. A igreja é dividida em 2 partes, as mulheres e os homens. As mulheres ficam com o processo de limpar as folhas do arbusto. Então elas lavam e colhem as folhas. E os homens ficam responsáveis pelo cipó. Os homens batem o cipó, que o cipó é grossão, assim, grandão. Uhum. E aí você bate o cipó com os marretes, assim, igual os Flintstones mesmo. Então a galera faz uma roda, tem um horário, né? Começa a certo horário, faz uma roda, tem um tempo determinado. Cada um tem uma quantidade de cipó. Uma das fotos aí, tem vídeo também, se quiserem botar. Bate o cipó fazendo os cânticos. É um momento, assim, cara, a energia, assim, muito intensa, muito forte. Faz os cânticos enquanto bate. Batendo em ritmo, sincronizado. Pra quebrar a fibra dele. E quebra a fibra e ajuda no cozimento, né? E aí cozinha o cipó com o arbusto e através do cozimento se faz o chá. E essa fornalha rola 24 horas por dia durante 7 dias. Então foi um processo assim de limpeza espiritual muito grande. Esse processo requer um processo prévio de limpeza onde você passa por... Você fica 7 dias, o indicado é ficar 7 dias pelo menos sem comer carne, sem fazer sexo, tem várias restrições para que você chegue nesse processo do feitio, de certa forma purificado, para participar desse processo da produção do chá. Então foi uma coisa assim muito intensa, sou muito grato por essa experiência, foi massa. E logo na sequência, tipo, 2 dias depois foi que eu conheci a Cleo, a gente começou a se relacionar, a Cleo tinha acabado de vir do Vipassana, e as coisas começaram a acontecer. E aí, tô até hoje. E aí passando lá pra frente... A gente acabar o verão, eu parar de trabalhar no passeio de banana, ia pra Sacra e depois continuar com a minha viagem. A intenção era buscar a cidadania italiana, que está em investigação, ou ir pra Austrália. E aí, ao longo da relação com a Cleo, eu fui contando pra ela meus planos. E aquele desapego, não queria desapegar mais. E ela foi meio que gostando da ideia, que ela já tinha vontade de viajar. Eu tava planejando ir pra Israel, né? Porque é mais fácil pra mim. Eu tinha planejado um mochilão com a Giovana. E eu tava também. planejando um mochilão com a minha prima. Porque eu tenho um primo que mora na França, ele é da Aliança Francesa. Do exército. Então, a gente tava planejando ir pra lá. No exército, tu ganha o green card, entre aspas. Né? Depois de um tempo que você fica lá no exército. E aí a gente tava planejando isso e de lá depois eu tava planejando ir pra Israel. Morar lá, fazer aliado. Então a gente foi trocando ideia, eu expliquei pra ela os meus métodos e não tinha assim um budget muito grande
para viajar. Então, os métodos que eu tinha era programa de voluntariado através da Worldpackers, que foi como a gente veio para cá. Então, a gente se inscreveu na Daí Worldpackers. vocês vieram pra cá pela... Pela Worldpackers. Worldpackers, chama Worldpackers. Tá fazendo a tua cidadania italiana? A minha cidadania italiana ainda Tamo tá em aí nessa investigação, busca. falta encontrar uma certidão no Brasil. Tá meio osso de encontrar. Traz pra nós aí que a gente encontra. Porra, se pá mesmo, vou te pedir tua ajuda mesmo. Só E- falta uma do filho italiano, mano. Na certidão de casamento consta a cidade que ele menciona que nasceu, mas no cartório Não de lá tá não lá. tem. E na cura metropolitana de Juiz de Fora, que é responsável pelos documentos de batismo da época, também não tá. A pesquisa deu negativa. Mas enfim. Enfim, Daí vocês decidiram vir, então, por esse método. Aí a gente veio pela Worldpackers, a gente achou um voluntariado aqui, que era basicamente a gente oferecia serviços. A oportunidade que tinha era de reforma de um lodge, de um hotel. Eu acho que vale explicar, tá? O B&B. Worldpackers, não é que eles vieram pela Worldpackers. Não, é que a não, não, Worldpackers é uma plataforma que tu troca serviço, teu trabalho pela você troca hospedagem, horas. comida, Tem um tempo máximo, né? Se não me engano, são 30 ou 32 horas no máximo que você pode fazer Por de semana. voluntariado por semana. Aí tem lugares que são 18, tem lugares que são 20, no máximo é 32 ou 30. Pra galera que tem É. interesse, vale a pena entrar na worldpackers.com.br. É uma empresa brasileira. Tem outras empresas, tem o Workaway. Enfim, a gente aplicou pra essa plataforma, paga-se uma o nosso mensalidade, plano né? inicial não era começar por aqui, né? Era começar por Portugal, era fazer até a pela outra língua, ou não? parte. Não, Se bem que o era Thiago- só porque quando a gente foi comprar a passagem, Portugal tava mais barato. Porque a gente Sim. comprou em março. Tipo, começou a pipocar a pandemia, mais lá no Brasil. E aí as passagens começaram a cair muito. Então a gente comprou a passagem muito barata pra Compramos um Portugal. cartão de crédito. E aí a gente comprou e ia pra Portugal. Só que aí as coisas começaram a enrolar muito por causa da pandemia. Portugal fechou. E a nossa saída era vir pro Reino Unido. Que era o único lugar. O único lugar que tava aceitando brasileiro como É. turista. Sim. E aí a gente começou a procurar o trabalho voluntário Pela Worldpackers. pela Worldpackers no Reino Unido. E aí o legal nisso é que pela Worldpackers, conversando com o seu host, né, quem vai te receber, você pode pedir a carta convite, Carta né? convite. Carta convite pra você apresentar na imigração. Ajudou Então, muito nisso. Ajuda nessa parte, né, de passar na massa. imigração. E é importante falar também que eles não entendem o trabalho voluntário. Tudo que você fala work, eles já acham que você vai ser remunerado. Então, normalmente a gente não indica falar, não, tô indo fazer um trabalho voluntário, não. Você só tá vindo e apresenta a carta como Eu se Tô fosse indo um amigo. visitar um amigo. Como se fosse Dá um o amigo. endereço do Aham. local, Dá o endereço do local e assim você vai. E aí foi dessa forma que a gente chegou aqui. Vocês chegaram em que ano aqui? Foi Ano passado, setembro do ano passado. Na pandemia. Setembro do ano Setembro de passado. 2020, E desde então vocês ficaram trabalhando com isso? O que vocês fizeram aí? Não. Aí A gente ficou um mês e meio, né? um mês e meio no voluntariado, e aí a gente começou a fazer a matemática ali, começamos a conhecer os locais, inclusive o Betão e a Marina. Marina, logo que a gente chegou, através de um amigo em comum que a gente tinha, estendeu a amizade dela pra gente. Ela viu nos stories, falando que a gente tinha chegado aqui, mandou mensagem: olha, gente, se vocês precisarem, a gente tá aqui, conta com a gente e tal. Queridíssima, assim. Somos muito gratos a Marina e o Betão. E ao Galera Leandro. aí, né? E o Que Leandro. legal isso daí que você tá falando da Marina e do Betão, porque a Marina contou no podcast dela que ela chegou aqui com 135 livros. Exato. Né? E Então deixou ela o sabe Beto. como é que é, tá ligado? E muito legal a atitude, né? De Exato. falar, pô, Sim. A gente se sentiu muito acolhido, assim. Na época a gente ainda tava em quarentena, não podia sair de casa. Assim que acabou a quarentena, a gente foi lá visitar a Marina. eles prenderam vocês naquele subterrâneo que eles têm lá. Não, a gente só mostrou. O dia que eu fui lá a primeira vez, o Betão falou: "Ô, vem conhecer essa parada que eu falei." A hora que eu desci as escadas, foi: "O Betão vai me prender aqui dentro, mano. Vai arrancar meus órgãos." e vai Betão vender no daquele mercado tamanhão dele também, né? negro." Nossa senhora. Ô, mano, a gente fez um... Conta aí do workshop que a gente fez lá de expressão corporal. A gente fez Eles são, né, atores, né, galera que escutou o primeiro episódio aí. Então, eles fizeram um workshop com a gente de expressão corporal. E foi muito, muito Marina e o massa. Betão lideraram o workshop, massa, assim, muito maneiro. Fizemos várias atividades e tal. Eles estavam essa semana pra sair pra rua aqui, cara. É. Ela me comentou que na segunda-feira eles iam ir, mas aí eles fizeram uns trabalhos ali e acabou que segunda não fechou o horário. Tô só esperando, quero ver, porque nessa semana eu vi alguns palhaços lá no centro fazendo várias acrobacias, assim, apresentação. Uhum, Eu maneiro. acho que ia ser legal, cara, o que eles fazem lá. Pô, com Massa. certeza. E na época o Caio, do Insta Caia no Mundo, que é amigo da Marina e do Betão, tava se hospedando na casa da Marina. Então eles fizeram, a Marina e o Beto fizeram um workshop de expressão corporal No dia e o seguinte. Caio deu um workshop de Mágica. Ele é artista de rua, o Caio, ele faz Massa. isso de... Também vale a pena, ele tem muita história. Ele tá na mano. estrada aí
muitos Ele tá anos. pra aqui? No Reino Unido? Não, tá no Brasil. é. Caio, volta pra cá. É. E aí a gente teve a oportunidade de participar desse workshop, aprendemos muito com ele, foi massa. E começamos a aprender sobre outras formas de nos mantermos aqui. A gente começou a colocar no papel, a gente estava trabalhando 32 horas cada um no voluntariado. Começamos a ver, pô, de repente se a gente trampar para um trabalho subemprego, que a galera fala aqui, né? A gente consegue pagar um aluguel e ainda junta uma grana pra gente continuar viajando. E a gente tinha planos de, em 3 meses, sair do país, ir pra Albânia, da Albânia ir pra Irlanda do Norte. Não, pra Irlanda, pra Dublin. E aí acabou a pandemia, cancelou nossos voos, a gente acabou não podendo sair do país, a gente teve a desculpa de ficar no país e começamos a fazer delivery, eu comecei a trampar em outras paradas, fiz atendimento na minha área, fiz reiki aqui, mas o delivery foi o que colou comigo mais, ensinei o delivery pra Cleo, aprendi o delivery com o Betão e tive uma outra oportunidade de trabalhar no caminhão de mudança, que é um trampo que eu ainda faço, ainda até hoje, a galera que segue o Casei e o Mochilei lá, pode ver os stories todo dia. E aí a gente tá aí nessa luta, mano. E o plano é a gente ficar aí mais um período. Daqui a gente tá decidindo se a gente vai pra Itália pra finalizar o processo da cidadania, pra Austrália ou pra Israel. Tchan, 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 Minha Santa tchan. Maria, lá na faixa de A Gaza. gente tá aí É. tá estudando as Israel. possibilidades. Eu tenho vontade de conhecer. Mas Pô, vale a pena, é antes baratinho daqui antes a pra gente lá. quer passar lá no primo da Cleo na França. E quero dar uma Caraca. passada em Amsterdã também, né, mano? A gente tá Mas assim, só no medicinal. Hoje é só medicinal homeopático as doses. vocês são hosts do podcast Hackeando a Realidade. Sim, Excelente. Certo? sim. Então, a mensagem que vocês passam lá é sobre o autoconhecimento. Isso, é. Isso. Isso. É o processo É. de despertar, né, cara? A É. gente faz muita analogia. Eu assisti o filme da Matrix, tive a ideia de fazer o podcast inicialmente, a gente ficou ali. Isso, eu vi, Qual- eu ia qual- até perguntar essa A parada gente do queria Matrix. saber qual o formato ideal do podcast, assim. A Cleo queria mais compartilhar a nossa experiência em forma de diálogo. E eu queria mais me inspirar num podcast da Jessa Reed, que é Awakening. Awakening OD. Tem o Sobers também, tem 2 É. podcasts dela. Formato massa, assim, que é mais um formato de informação contínuo, assim, sem dar tempo de você parar pra pensar. E eu gostei muito desse formato, a gente decidiu fazer assim. E a gente faz muita análise do nosso cotidiano, do processo de despertar e desse lance de sair da Matrix, né? Que é justamente ir ao contrário do status quo, né? Do padrão da sociedade, que essa massificação do pensamento dentro da caixa. Então a gente quer justamente ao contrário disso, é buscar a sabedoria individual, que é justamente que a gente conversou sobre escutar a sua intuição, analisar o seu comportamento, analisar o seu ambiente, ver em que direção isso está te apontando. É, e nada melhor do que sair da sua bolha, né? Porque no caso, a gente lá em Cabo Frio, na pandemia, a gente tava na nossa bolha. Então a gente só fazia o que a gente queria, a gente só fazia o que a gente gostava, a gente ia pra praia todo dia, saía pra correr. Então, a partir do momento, né, que você sai daquela bolha, que aí as coisas começam a aparecer, e aí os desafios realmente começam a surgir e você tem que saber como fazer. Que foi a ideia do viajar, né? Por que Yeah. a gente decidiu viajar? Porque o viajar nesse formato que a gente viaja é constantemente a gente tá fora da nossa zona de conforto, né, Constantemente. cara? Tá sempre Tanto é que assim que a gente começou a se estabilizar, alugamos um quarto, ficamos ali, começar a voltar, a gente falou, pô, mano, não tá legal. E a gente começou a fazer outra coisa, que é o que a gente tá fazendo agora, o house sitting. Na verdade, a gente foi obrigado. Não, na verdade, a gente foi obrigado, né? Porque o cara vendeu a casa. Sim, é o universo falando com a gente, ô Deus. É o Espírito Santo. O cara que a gente tava lá na casa, na rua que eu mais gosto aqui em Liverpool, vendeu a casa que a gente tava no quarto grandão. E aí a gente falou, ou a gente vai alugar outro quarto, tava só vendo um quarto muito trash, pequenininho, caro, ou a gente vai mudar a forma que a gente tá vivendo de novo. Que a gente encontrou o Trusted House City. Voltaram pra... É, uma outra plataforma que Uma chama outra plataforma. trustedhousesitters.uk. Simplificando, você fica de caseiro na casa das pessoas que vão viajar e passar férias. Uhum. E as pessoas aqui valorizam muito os seus animais, os seus pets. É. Mas então a gente conheceu essa plataforma, que é trustedhousesitters.uk, que é, basicamente, você fica de caseiro. Ela fala português? Não. Não. E aí, Você de vai lá, caseiro, assiste o episódio. de caseiro, você toma conta da casa das pessoas e dos animais. E é uma forma ótima de você salvar grana. É um estilo de vida, assim, muito popular hoje em dia no UK. O Reino Unido
É o lugar que tem mais usuários nessa plataforma. Então é uma forma de você viajar, não gastar dinheiro com sua hospedagem, conhecer os lugares e, além disso, você ter a troca cultural. Porque, como a gente teve a experiência, as pessoas acabam te convidando para ficar além do período que você ficou nas férias. Sim. As pessoas voltam de férias e falam: caramba, vocês cuidaram do meu animal. Fica mais uma semana aí, cara. Vamos te conhecer e tal. Tipo aquela reciprocidade mesmo. Exato. E aí você tem a troca, uma troca muito bacana, até pra conhecer a cultura local realmente. E Porque te coloca constantemente fora da sua zona de conforto. Você tá sempre tendo que se adaptar às situações e a pensando. cada 15 dias Então, a gente tá numa cidade diferente, num lugar diferente, com um animal diferente, personalidade diferente. Pra quem curte essa vibe que nem a de vocês, essa ideia de viajar é uma ótima oportunidade. Até você mesmo, tipo, quer viajar. Você, Sofia e Jaqueline, não querem gastar com hospedagem. Quero lá pra Escócia. Você pega um house city de uma semana. Você não vai gastar com hospedagem, vai ter liberdade. Você dá um rolê com os Você não bichinhos. tem tanta liberdade quanto você teria que ficar num hotel. Porque você tem a responsabilidade de cuidar Com da casa e do Dos bichinho. bichinhos. Mas, Então, tipo, Mas tem contato com os bichinhos. E aqui é difícil pra caramba de você ter Exato. um bichinho É bem em casa. difícil. Exatamente. É. E aí é tipo uma forma de você viajar barato, né? Massa. E aí E a hoje- galera dá garrafa e de hoje vocês vinho. estão fazendo isso, então. Tanto é que vão ir pra Londres É agora, o que a gente né? faz. E vai graças pra ao nosso Dorking. magnificíssimo João, João. que foi, como é que é o John sobrenome? Bike. João Cone. Johnny Bike. Johnny Bike. Johnny Bike. Graças Johnny ao Bike. Johnny Bike. Vamos fazer o nosso rolê de bike. João acabou de montar uma bike fenômeno pra Cleo. E a gente vai botar as mochilas nas costas e vamos pegar o trem. E de trem a gente vai rodando de bike pra cidades que a gente vai fazer. Pra Pô, lugares que massa. até 5 horas a Vinho gente quer finda. andar de bicicleta. Vale vir Basicamente fino. isso. Só que o vinho fino agora tá mais Nutella. Ele era mais Não, raiz minta, antigamente. não é minha vida, não. Nutella, Tem um não. casal que eles têm uma Kombi, eu confundi agora. Tem um casal que tem uma Kombi, que é a Kombi da Lavanda, acho que Não é. conheço Canal esse. da Não Lavanda. conheço. Ele tá crescendo muito, que ele tá usando até The North Face já. Eles foram do Tá. Rio de Janeiro. Cara, Casou- procura o canal casou com a deles, inglesa, Canal da casou com a Lavanda. Eles inglesa. foram do A Rio mulher de dele não é Janeiro inglesa, aquela menina, até Buenos Aires de bike. Caramba. E não era ele, elétrico. ele trombou aquela menina na Argentina. Eles se conheceram no México. Brasil, ela fala português, mas ela é México. inglesa. No México, exato. Ele encontrou ela no México. A Eda, a gente segue a Eda. Ela é inglesa, pô. Ela Ela é é inglesa. inglesa, ela é inglesa. Massa. Estão viajando de motorhome agora em Portugal, eles. É. Eu tava vendo lá, ele tava dando dica e tal, falando dessas Ele é paradas. fera. Eu acho que é isso, João. Sim, senhor. Acho que ficou muito bem explicada a história Muito deles. legal. Excelente. Somos muito gratos pela oportunidade, assim, pô, vocês receberam a gente Não, de eu forma vou ter muito que falar aqui, carinhosa. tá? A gente que é grato porque é o seguinte. Eu vou contar, tá? Porque não, né, João? Vale. Música Não, de suspense, poxa. então, produtor. Vale. Assim, já é a Vale terceira contar. vez que eles estão aqui. Que a gente senta nessas cadeiras. É a terceira vez que eles escutam essas histórias. Não, Por isso que a história ficou tão boa. Cara, e sempre tem coisa nova. É. Só que o que ocorre? O primeiro podcast a gente teve um problema com o áudio. E o segundo podcast a gente teve um problema com a câmera central. Então, assim, a gente tá realmente, cara, muito agradecido por vocês terem a paciência de vir Pô, de uma novo. satisfação. Até porque vocês estão É. em outra cidade, cara. Estão vindo de trem, vão Tão pegar o trem daqui a longe. pouquinho, cara. Né? Inclusive, acho que vão ter que sair correndo. E, cara, de verdade, muito obrigado por vocês. A história de vocês, assim, é fantástica. E a gente espera, eu acho, poder atualizar ela, né? Conforme Opa. vocês Ah, forem. com Atualizar, certeza. porque eles vão fazer agora uma outra trip da hora também. E eu sei que eles talvez retornem pra cá. E aí, com certeza, a gente talvez coloque eles aqui pra debater outros assuntos. Não, se agora. retornarem, com toda certeza, né? E vai Opa. ficar o nosso convite pra vocês participarem do nosso podcast Hackeando a Realidade. Pô, ia ser da hora. Fazer uma entrevista com vocês. Eu quero ver explicar pra pro saber- João ali a. Esse que vai ser, esse que vai ser a podcast parada. longo. Eu quero saber cara. como que o João hackeia a realidade dele. Eu vou querer ver ficar o dever de casa. Aproveitando, deixa aí a rede social de Aonde as vocês. pessoas vão encontrar vocês? Vai encontrar a gente no @caseimuchilei no Instagram, que é o nosso Instagram em conjunto. Tem o meu Instagram, que é cleoaraújo.on. ON. E tem o @Thiago Padula, meu Instagram pessoal. A galera geralmente é fechada, só recebo amigos lá, mas são muito bem-vindos tentarem entrar. É, o Thiago não vai deixar ninguém entrar. Sinto muito, galera. E Massa, tem o nosso massa. Hackeando a Realidade .csem. Cara, Massa, e falaram. Esse aí é Instagram, mas tem no Spotify. esse é o Instagram, a também, gente vai ser honesto. É a mesma cara. coisa. Com a nossa mudança de rotina recente, a gente tá em falta com O que, Hackeando a que Realidade. aconteceu? Eu arrumei um trampo no restaurante aqui, no restaurante italiano. E não tive energia Vou pra dar uma mais sugestão nada. pra vocês agora no podcast aqui. ó. Opa. Vocês já têm o Clubhouse? Não, ainda não. Vou Não. mandar um convite pra vocês no Excelente. Clubhouse. Massa. Porque vocês poderiam abrir salas de discussão sobre isso. Maneiro. Maneiro.
Abre lá que eu Assim, vou participar de à lá. noite, entrar lá e juntar uma Maneiro. galera e descobrir e discutir sobre as Maneiro. realidades de cada um e Pô, maneiro. tirar. Agora me veio esse insight. Mas Eu eu tenho vou um mandar. convite que eu já mandei um. Eu só tenho. Cada um só pode mandar pra 2 pessoas. Ah, Não sei se maneiro. mudou agora. Quando eu entrei Eu no não Clubhouse sei, eu era nunca assim. mandei convite pra ninguém, mas daí eu Maneiro. Pô, creio manda pra que gente. eu Um consiga. baixa, um manda pro outro. Ficamos lisonjeados. E a gente tá em Vou falta, mandar mas primeiro pra Maria, que senão depois Pá. dá briga. Não, Nambu voa. parte do nosso objetivo agora com esse rolê que a gente vai dar novo, a gente vai ter mais tempo pra gente dedicar pra gente. Vai fazer um deliveryzinho ainda se a gente conseguir. Mas a intenção é dedicar agora Ao podcast. a esse podcast e Massa. produzir Massa. conteúdo. A gente tem bastante conteúdo pronto, a gente só não teve ainda. Cara, o essas tempo salas pra aí dedicar. vai trazer muito insight pra vocês. Massa. Maneiro. Muito Bastante Show. história depois, né? Aprende bastante, tem mais coisa pra contar. Com certeza. Segue então lá, galera. Seguem eles lá nas redes sociais. Lá, manda um alô, manda um salve. Diz, tô seguindo vocês aí, vi no Fala Imigrante. E vocês podem encontrar a gente aí no Instagram, no @FalaImigrante. Se vocês quiserem fazer algum contato comercial, qualquer coisa, falaimigrante@gmail.com. Quer mandar um presente? Quiser mandar um presente aí, quiser, Boêmia, né? Cervejaria Petrópolis. A gente tá Itaipava procurando também. um patrocinador. Já que a gente citou o Águas problema de da Petrópolis. câmera, se você tem alguma loja de câmeras aí, alguma coisa que e queira, de repente, trocar uma ideia com a gente tá precisando de câmeras, né, João? Que estamos usando o celular até hoje aí. Tamo mesmo. Mas. Fica aberto continuando. aí o espaço pra quem quiser enviar uma câmera. Uma não. Uma, tá ótimo. Uma tá ótima, mas Nossa. se puder mandar 3, a gente vai ficar muito feliz, tá bom? Você me encontra no @RamãoAJR, RAMAOJR, tá? E o João no @ Vocês podem me encontrar no @JoãoConic UFA. Hoje não vai dizer esse rostinho lindo. Ah, com certeza. Vocês querem ver esse rostinho bonito? Fiquem à vontade para me seguir lá no @JoãoConic UFA. Tá? E vocês também podem estar escutando este podcast no Spotify ou na sua plataforma preferida. E a gente está em quase todas as plataformas As de principais áudio. tá tudo lá. As principais a gente tá na Apple, na Amazon. YouTube. Enfim, YouTube, se vocês quiserem ver o videocast, tá bom? Então você vai estar vendo a imagem nossa aqui, Esse E- rostinho bonito. esses rostinhos bonitos, tá bem? Então lá vocês vão encontrar a gente, então pode estar assistindo o videocast ou escutando na sua plataforma preferida ou nas plataformas digitais. Vocês também não podem se esquecer, gente, de dar aquele joinha, dar o like. Se inscreve, galera. Comenta lá embaixo o que você tá achando. Isso daí fortalece a nossa amizade. Dá sugestão pra gente de temas. Ajuda nós aqui A no gente quer trazer podcast podcasts também. temáticos aí pra frente. Isso vai é ficar legal. interessante. Não sintam vergonha, não fiquem acanhados. Tirem essa coisa do armário e converse com a gente. Tá bem? Fala aí se é biscoito ou bolacha. Se o universo vibrou aí, Tira essa coisa do armário. Se ela vibrar, você deixa o comentário aí pra não gente. pode ser tão simples. As coisas tinham que ter ficado mais E retraídas. não esqueça de mandar não esqueça de mandar esse podcast pra sua sogra. Exatamente, Ela vai principalmente adorar. se ela escuta. Tá bem? Então você A pode minha enviar lá sogra pra vai escutar, ela. ela já pediu até um link. Verdade. Tá? Então se inscreve, ativa o sininho. Faz isso que a gente já pediu em todos esses episódios que passaram aí, que todo mundo Vai pede, que fortalecer vocês acompanhem também. Manda o F de força. Tá? Exatamente, manda um F lá pra nós, que é o F O de de união. força. O O de O de união. Também tá ótimo, sugestão do Thiago agora. Tá bem? E do mais, manda aí, Ramon. O que mais a acho gente que tem é que dar isso. os avisos finais aí? São esses os avisos. A gente tá lançando o nosso canal de cortes lá, então se você quiser ver os cortes aí, os melhores momentos, inclusive making-offs, porque tem Exato. coisas que a gente conversa que não vai pro ar. Tem umas discussão que rola. Isso aí vai estar por lá também. Então você segue lá, Fala Imigrante Podcast Cortes. Uma coisa também, pra quem for procurar no YouTube, sempre bota Fala Imigrante Podcast, ok? Não Boa. esqueça de colocar podcast lá. Exato. Porque, enfim, pra facilitar aí pra vocês localizarem. E agora nós vamos lançar a pergunta final, que é a pergunta que a gente faz pra todos. Posso mandar um beijo? Manda Claro. um beijo. Pô, mandar um beijo pra minha mãe aí. Um tempo que eu não vejo. Como é que é o nome da tua mãe? Valéria Padula. Dona Valéria, Manda beijo. pro meu pai João também. Meu pai, Cacá Seabra. Pra você e pra Sasha também. Ô, passagem. Não é a filha da Xuxa. Ela mesmo. Da Xuxa. Aproveitando aqui, até esquecia. Vamos Xuxa, lá. querendo vocês aqui. Lista de nomes citados aqui. Um abraço pra todo mundo, tá? Pro Dog, Mama e Gorila. Pro Porra, Pedro, bota pra fé, Mônica, pro Bruno de Portugal, pra Boa. Luana, pro Ramon, pra Graça, que é a inspetora. Botei fé agora, mano. Fábio Orsolon, Franco, o Shin e a Jen. Pô, O botei Tadeu, fé, a Lica.
O Mestre Irineu, o Betão e a Marina. Beto e Marina também. E Caio, do Insta Caio no Mundo. E agora ele já mandou um abraço pra Valéria. Que do- maravilha, dona Valéria. mano. Agora nós Botei vamos fé começar a anotar isso. Aí, maravilha, gostei disso daí, mano. Caraca. Vamos lá Quero pra, pergunta final. pra pergunta final, então. A gente sempre faz essa pergunta pros convidados, pra gente entender o ponto de vista deles. E se vocês pudessem falar, assim, em poucas palavras. Se vocês, eu vou usar o exemplo que o Joel J. ele usa na pergunta final dele, que eu acho muito boa. Se tu mandasse uma mensagem, tu pudesse mandar um SMS, cara, pro mundo inteiro. E esse SMS ele ia aparecer em todos os locais, assim, televisão, o que fosse, aparecer por alguns segundos pra pessoa e depois nunca mais ninguém ia ver aquilo. Caramba. Tá? Só que isso não ia aparecer pro mundo inteiro, ia aparecer pra pessoas que estão querendo emigrar ou pessoas que migraram. As pessoas que estão aqui às vezes estão meio cabisbaixo, alguma coisa assim. O que vocês diriam, cara, nessa mensagem? 144 caracteres. Caramba, Twitter. Vai, Quer vai tu Eu tá você, forcei primeiro? a barra agora, né, vai João? você primeiro. Vai ser Doideira. difícil, hein? Quer em inglês ou quero em português? Não, não. Ô, louco, bicho. Manda em Tô inglês mandando os aí. dois, mandando os dois, Manda então. os dois, vai lá. Em inglês seria Do not travel the roads traveled by the public. Ou seja, não viajem pelas estradas viajadas pelo público. Faça seu próprio caminho, busque informação, mas não acredite em tudo que falam pra você. Crie a sua própria oportunidade. Essa é a minha mensagem. Porra. Também, 3 podcasts gravados. Se tiver aquele carinha, Moreno que fala, porra! What? E o cara que tem aquela banda muito doida, vocês já viram aquele meme? Não. Pô, eu vou mandar no aí. meu... Vou ver esse podcast só pra ver se mesmo. Já temos 2 memes no podcast. Tem o Whats e o teu. Por favor, isso vai virar um meme. Vai lá, Cleo. Faça suas... Considerações. Eu falaria pra galera não se apegar ao que eles tinham antes de começar a viajar. Pra aceitar as oportunidades que vêm. Se você tem uma profissão, tira, esquece o João ela. tá tendo uma crise de riso aqui. Desculpa, Cleo. Não, tranquilo. Não, é massa a Cleo tá falando isso porque quando a Cleo veio, ela tava muito presa nessa... Porque a gente, ao longo da nossa vida, a gente vai criando o nosso caráter, né? O nosso personagem. Eu não consigo ser... E aí a Cleo, quando ela veio, ela tava muito presa a esse personagem que ela tinha, de professora, de crossfit, esse personagem que ela tinha. Sim. E aí, quando chegou aqui, o nosso estilo de vida que a gente se propôs, ele requer você ter um jogo de cintura. porque Aqui não dá você- pra ser professora de educação física e nem professora de crossfit. É. Então demorou um tempo pra ela desconstruir essa parte de Se reinventar. abrir mão da história que ela tinha construído pra ela poder se reinventar, justamente. Exatamente. Então, acho que essa é a mensagem que ela tá querendo Então passar. aí a dica, a mensagem é essa, pra você não se apegar às coisas que você tinha no lugar que você morava. E ser aberto a tudo que Não somente as coisas tá vindo pra materiais. você. Não somente as coisas materiais. Tudo. É, Tá Afinal bem. de contas, quem quer imigrar, né, cara? Não tem como trazer uma vida inteira em uma mala. né? Não, Em duas exatamente. malas. Eu tive bastante dificuldade nisso, de me desligar dessa. Até porque é o que a gente é condicionado, né? Você tem que crescer, estudar, fazer faculdade, se ficar naquela profissão, casar, ter filho, blá blá. E aí eu tava muito presa nisso. Então, a mensagem é essa. Desconstrução. Desconstruir. Deixa fluir. Desconstrução, fica a mensagem aí. Deixa fluir. Cara, obrigado, João. A gente agradece. Muito obrigado. Demais, né? Poxa, Eu Show. creio que esse podcast deu tenho que certo. agradecer. Ó, esse deu. Amém. Se não, a gente volta aí amanhã. Amanhã, no Fala Imigrante, Tiago e Cleo. Bom, muito obrigado a todos. Show. Acho que é galera. isso. Valeu, A valeu, gente se valeu vê aí demais. na próxima semana. Valeu. Forte Gratidão, abraço aí amor. pra todo mundo. Valeu. Valeu, obrigado. Valeu, Valeu. obrigadão.